Muito boa noite, muito boa noite. Estamos ao vivo, 31 de março de 2025. Mais uma live de rendimentos em fundos imobiliários, último dia útil do mês, fechando o trimestre. E a gente traz aqui para vocês, em primeiríssima mão, os rendimentos anunciados, né, dos principais fundos imobiliários aí neste final de mês. Se tiver algum que a gente não colocou aqui na lista, pode perguntar que a gente responde. Lembrando que às vezes vocês pedem fundos que não divulgam hoje. São fundos que divulgam no quinto dia útil, oitavo, décimo segundo, tá bom? Então vamos nos ater àqueles que começaram, que estão divulgando agora. Bom, lembrando a todos vocês que o pessoal sempre está perguntando do Marcos Corrêa. O Marcos Corrêa está em outro projeto interno aqui na Suno, está tudo bem, mas ele está num outro projeto interno aqui, tocando a parte do Status Invest lá. Então, não está aqui direto conosco, mas assim, não está aqui na live, mas está direto conosco aqui. E o Daniel, né, que ele próximo aí do nosso querido Bernardo Barba, que já fez 2 lives aqui de anúncio de rendimentos. Ele tem um canal que chama-se Vai Pelos Fundos e tem uma parceria com o Funds Explorer também. E como o nosso querido Barba está em plena lua de mel, né? Existe, já viu aquela música do nosso amigo aqui de Goiânia, né? O Cambota, né? Em plena lua de mel, né? Então ele está em plena lua de mel, então, obviamente, a gente liberou ele. Mas assim, a gente não queria liberar, não, mas a gente liberou. E o Daniel, que já passou pela lua de mel há 6 anos atrás, já veio aqui agora para poder bater esse papo conosco. Mas a gente vai fazer, ele vai vir outras vezes também, a gente vai ficar alternando entre o Barba e o Daniel. São 2 pessoas muito queridas aqui por todos nós. E vamos bater um papo sobre fundos imobiliários. Daniel, eu fiz essa pequena introdução, mas tem também uma surpresa que o Daniel preparou para vocês. Então, quem ficar até o final da live vai ter um bônus de informações aí relacionadas a shopping centers, muita coisa legal ele vai trazer para vocês aqui. Então, fique conosco até o fim e aí vocês vão ter esse bônus aqui especialíssimo preparado pelo Daniel. Daniel, seja bem-vindo, obrigado aí por aceitar o nosso convite, né? Que isso, né? Uma honra. Você sabe, né, Barão, o carinho que a gente tem por você, pela Suno, pelo Funds, né? Tanto é que a gente está aí nessa parceria com o Funds Explorer, crescendo o Funds Explorer cada vez mais, que já é um super canal, super importante. Inclusive foi importante para mim e para o Barba, né? No nosso desenvolvimento enquanto investidores, lá da época, né? Que estava começando ali ainda, antes ali de 2018, por ali, né? A gente viu a indústria crescer, né? Você ainda viu muito mais ainda, assim, mas a gente viu essa indústria se desenvolver, então é um super prazer estar aqui com a gente. Já estou vendo algumas carinhas, inclusive conhecidas aqui do Funds Explorer aqui nos comentários, então sejam muito bem-vindos e bem-vindas, pessoal. A gente vai ter um papo muito legal, muito divertido. Como eu disse, o Baroni é um querido, super acessível. Eu brinco, Baroni, que você é um dos caras mais acessíveis. Eu falo com o Bernardo, né, com o Barba, que fala, nossa, a gente manda mensagem pro Baroni, na mesma hora ele responde. Às vezes a gente tem que correr lá para já responder de novo, porque você é um cara super querido, super acessível. Então, bora lá, bora falar de fundos imobiliários. Né? A gente está ali com algumas boas notícias ali em relação à estrutura, né? Em relação também às cotas, que o pessoal gosta. Então, vamos lá. Vamos começar. Pelo menos o mercado recuperou bastante, né? Deixa eu até olhar aqui. Né? Nós estamos aqui, estamos fechando o mercado em 3.313 pontos. E se a gente olhar no acumulado do ano, 6,28. Então, assim, ainda falo que isso não é uma alta, isso é um ensaio de uma recuperação. Não vamos dar nomes diferentes aqui. Isso não é uma alta ainda. Assim, eu até tenho falado com algumas pessoas, né, o pessoal fala assim, isso o fundo imobiliário está subindo. Eu falei, não, ele está se levemente recuperando. Né? O pessoal que está vendo fundos aí a 91, 99, 102, esses fundos já tiveram 140, 150, né? Não estou falando que vai voltar até lá, não, mas isso sim era alta, e agora ainda não é uma alta, ainda precisamos fazer esse juro cair aí. Eu queria fazer uma enquete aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir, viu? Mas eu queria fazer uma pergunta, vocês respondem aí, se vocês acham que o Barba, nesse exato momento, está na lua de mel, curtindo a lua de mel, ou está vendo a nossa live? Eu tenho minhas dúvidas, né, Daniel? Será que ele não está dando uma olhadinha na nossa live aqui, enquanto ele toma um vinho lá? Ele está olhando a nossa live. É uma boa pergunta, viu? Eu espero que não, que eu puxo muito a orelha dele. Inclusive, hoje ele começou a me mandar muito mensagem para os imobiliários. Falou assim, olha, eu vou te internar naqueles centros detox de internet. Então, você vai lá aproveitar a sua esposa, né, inclusive mandar um abraço para ele, querido. Que você esteja tendo uma lua de mel incrível e que seu casamento foi ontem, né? Foi no sábado. Então, foi sábado. Então, assim, super abraço para você. Desliga o celular. Puxei ele
puxei a orelha dele, Baroni, hoje, vou puxar de novo. Mas depois ele vai ver essa live, com certeza, que ele é apaixonado por fundos imobiliários, como a gente. E, como eu disse, né, vai ser um papo super legal aqui hoje. Já estreamos lá em cima, 700 pessoas nos acompanhando, então vamos trabalhar, seu Daniel, vamos parar de conversa fiada e vamos trabalhar. E olha só, eu acho que nós tivemos algumas novidades, e a grande maioria delas foram positivas, né? Nós vamos começar a trabalhar alguns destaques, pessoal, e se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre algum fundo, vocês podem nos questionar aqui, tá? Então vamos começar aqui pelo Bari, né, Daniel? O Bari, ele ainda tem grande parte do perfil dele de crédito pulverizado, né, aqueles home equity, crédito residencial, mas ele tem feito alocações de ativos corporativos também. Mas fato é que ele está com reserva acumulada e está segurando o rendimento lá em cima, diminuindo cada vez mais a parte em GPM, diminuindo a volatilidade dos rendimentos. Então, 0,95 uma boa surpresa, né? Perfeito, professor. Assim, eu particularmente não gosto muito da indexação ao IGPM, né? Eu acho ele muito volátil, eu acho que muitos gestores já perceberam isso, eu acho que você vai concordar, não sei, depois da sua opinião, né? Eu acho que o IGPM ele é muito volátil. Eu já vejo relatórios gerenciais já falando, olha, a gente está indo a transição do IPCA, porque ele é menos volátil, acaba chegando mais ou menos no mesmo lugar, né? Então eu acho que essa transição é interessante, então nesse ponto eu já fico um pouco mais reflexivo. Agora sim, né? É um fundo mais arrojado, e eu sempre gosto de falar que você fala muito sobre isso, né, das pimentinhas que a gente pode ter no nosso portfólio, mas é claro que você tem que sempre lembrar de uma estrutura razoável de portfólio, né? Mas sim, ele é um fundo arrojado, o LTV, não é assim, a razão dívida versus a garantia dele é um percentual, na minha reflexão, alto, né, de 70% por aí. Então, é um fundo mais arrojado. Mas é isso, né? Assim, ele vai variar nesses percentuais, mas quem sempre fala, Barão, tanto no funds quanto lá não vai pelos fundos, é que não apenas você olha os rendimentos, né? Você também olha os riscos que você está ali exposto. Entenda de onde está vindo esse dinheiro e como que está vindo esse dinheiro, né? Então, isso é muito importante, talvez até mais importante, né, do que os valores por si só ali. E o pessoal com viés aí de preços, não tem jeito, né? O pessoal já achando que estou triste porque estava tão fácil comprar e tal. Eu vou voltar a dizer, né? Esses preços de hoje, eles nos parecem altos quando a gente compara no curto prazo, mas ele ainda está no par de 12 meses atrás e muito abaixo de momentos quando a gente via juros mais baixos, né? Mas, enfim, isso é questão de tempo. Eu já passei da fase de querer sugerir isso para as pessoas. Eu acho que cada um tem a sua âncora de preços. Não adianta isso a gente não consegue mudar na cabeça das pessoas, entendeu? Temos que deixar o tempo fazer o próprio serviço. Bom, BBIG eu vou dar uma comentada rápida, porque isso é um fato relevante hoje do BBIG. 240 milhões mais um CRI com 103% do CDI, 10 anos para pagar, já era esperado, né, que ele não tinha condições de fazer uma nova oferta, até deu aquele desconforto gigantesco na base de investidores, quando eles falaram que poderiam fazer emissão a baixo valor patrimonial, mas vida que segue, a questão é que esse rendimento fica um pouco mais inflado aí, justamente por esse efeito de alavancagem, né? Pode falar, você pode me interromper na hora que quiser. Não, perdão. O Alexandre tá o Will aí, inclusive a surpresa tem a ver com o Alexandre que está aí na nossa live hoje, né? Mas lembrando que a gente fez uma live com o Bebi, professor, lá no Funds Explorer, né? Inclusive, já tem alguns meses, e a gente vê, né, realmente o amassar dessa cota ao longo do tempo. Então, teve algumas questões que vocês, inclusive, falaram, você e o Bernardo, na última live, né, em relação também ao anúncio que eles fizeram, que talvez tenha sido um pouco mais polêmico, digamos assim, para não dizer outra coisa, né? Isso acaba amassando bastante a cota, mas é muito impressionante, professor, o poder dessas grandes assets, né? O ABB Asset, ou seja, eles conseguiram fazer em um momento desafiador para os fundos imobiliários um fundo já começar com uma musculatura interessante, né? Na casa das dezenas de milhões de reais ali, quase $1 bilhão, se não me engano, está ali próximo ali do BP, né? Então, muito interessante, né, o poder da BB Asset agora, agora vamos ver se eles vão conseguir, no longo prazo, se conectar mais com os cotistas, né? Que nos fundos imobiliários, acho que o senhor vai concordar comigo, é uma indústria muito pública, né? Muito pública que os cotistas eles exigem ali essa conexão com a gestão. É isso aí. Lembrando aqui, o Bill perguntou e o Adilson já respondeu, a Azim não é fundo imobiliário, é FII Infra, a gente cobre aqui mais os fundos imobiliários, tá bom? Embora o Daniel conheça um pouco aí de FII Infra também, como Barba,
Mas, enfim, não vamos mudar o foco aqui, que senão desvirtua um pouco o nosso papo. Bom, Becri sem novidades, eu acho que tranquilo, Bessia, Bresco também dentro do esperado. O KQR, ele vem se segurando bem nesse patamar, né? Eu acho que é um fundo clássico, high yield, que vem dando certo, né, Daniel? Eu acho que, concorda comigo? Eu acho que ele se propôs a ser um high yield, tanto que é IPCA mais 13 de rendimento base, um pouco menos, um pouco mais, mas ele vem conseguindo se segurar, né? Vem conseguindo fazer um bom trabalho dentro desse escopo de high yields, vem cumprindo bem, certo? Perfeito, acho que, inclusive, vocês falam muito sobre relatórios gerenciais, né? Eu acho que o relatório gerencial dele, em certas proporções, é um relatório também interessante. É uma indústria desafiadora, né, Barão, nessa indústria de high yield no Brasil, porque a gente já viu situações, como eu disse, né, situações que deixam a gente reflexivo. Então, esses fundos mais high yield que conseguem manter um certo patamar, na nossa reflexão aqui também é muito interessante, né? É muito interessante a gente ver o trabalho da gestão, mudaria algumas coisinhas ali no relatório gerencial, mas coisa pouca, mas assim, transparente, uma gestão que vem ali demonstrando certo resultado, como eu disse, né? High yield no Brasil realmente não é para todos não, né? Então concordo sim, professor. É isso aí. FIGS é mantido, né? O FIGS é um fundo que eu não consigo entender porque que ele fica atracado nesse 0,45, né? Porque ele vem gerando resultados maiores e mesmo assim não consegue andar, né? Agora, por outro lado, já dando um pulinho aqui, o FIB, né, na sequência, já é um outro fundo passivo que vem conseguindo manter bons rendimentos. Então, você olha o gráfico do FIGS, ele diz por si só, olha a diferença, né? O FIB vem conseguindo entregar um resultado maior. Só para vocês terem uma ideia, o FIGS, no último mês, ele gerou 61 centavos de resultado, distribui 45 e tem 1,02 de reserva. Eu realmente não consigo entender por que eles não alteram, mas paciência. Gari mantido aí o 0,83, que na minha visão é um dos guidances mais longos aí. Pode ser que mude, mas eu acho que esse valor de 0,083 para o Gari, ele é bastante confortável, porque ele é um fundo, o Daniel, que ele tem uma alavancagem importante, mas ela é totalmente alongada, ela não tem dívida de curto prazo, né, de sellers finance como outros fundos têm. E pelo contrário, eles estão vendendo imóveis aí e tem dinheiro para receber. Então eu diria que a estrutura de capital do Gari, que hoje na alavancagem na faixa de 25%, na minha leitura desses fundos alavancados, é o que tem a melhor estrutura. Talvez eu possa exagerar um pouquinho, porque aí pode ter outros pontos de ponderação, eu não quero entrar nesse mérito. Mas do ponto de vista de equacionamento e alongamento de dívida, sem necessidade de curto prazo, que seja com obra, reforma, ou mesmo pagamento parcelado, indiscutivelmente é um dos mais, assim, dos populares, eu diria que está o melhor equacionado, né, Daniel? Discorda? Pode discordar de mim, Daniel, por favor. Não, eu ia falar que a gente acompanha o Gari também, eu sei que o Bernardo acompanha, vocês comentaram sobre ele na última live de rendimentos. Eu queria comentar sobre a venda, né, que quando vocês tinham feito a live, ela ainda não tinha sido concluída ainda, e foi com uma TIR altíssima, né, de 28% ao ano de venda de imóvel, ou seja, realmente a gente acompanha a movimentação da gestão, e assim, eu concordo no sentido de que eu acho que os movimentos que eles têm feito, se dispostos a fazer, têm sido bem interessantes, a gente gosta bastante da ativa, a gente acompanha. O que eu queria complementar é só isso, né, que eles fizeram essa movimentação, e não foi uma movimentação pequena, né, Barão? Pegando aqui os dados, aqui foi uma venda de 273 milhões, né, assim, com o lucro bruto aí de 70 milhões de reais, que não é pouca coisa, né? Então a gente vê ali essa estrutura. Em relação à alavancagem, é só comentar também que é um ponto muito importante a se olhar nos fundos imobiliários, que eu acho que nem todo mundo olha. Então esse comentário também é muito importante, sim. BBFO não está na lista, pediram aqui para colocar, depois a gente coloca, mas eu já confirmei aqui, ele deu uma aumentadinha na renda de 67 para 69 centavos. Já superamos 1.000 pessoas, Daniel, estão quase 1.100 pessoas aqui. Fiquem conosco até o final, que o Daniel preparou uma surpresa belíssima. Eu diria que é quase uma live dentro de outra live, tanto que eu vou ficar quietinho aqui e deixar o Daniel apresentar, porque realmente é um material riquíssimo que ele vai falar daqui a pouco, então fiquem, porque eu fiquei bem surpreso pela qualidade do material. Ele até mandou assim, Barão, estou te mandando esse material, se você achar que deve apresentar, se não der, não tem problema. Quando eu vi, eu falei, como não tem jeito? Isso aqui tem que ser apresentado, né? Bom, agora um monte aí de quase nenhuma... O Habitat caiu um pouco o rendimento, né? Na verdade,
esse é o problema, que nós temos umas defasagens de inflação. Então, tem alguns fundos que ainda estão com alguns recortes de inflação mais baixos. Então, vão ter fundos de papéis que vão explodir o rendimento, aí, como a gente viu, por exemplo, o Quiné, daqui a pouco a gente vai chegar, e vão ter outros que vão dar uma leve queda, tá, pessoal? Então, eu acho que a alta mesmo de alguns desses fundos vem no próximo mês. Faz sentido, Daniel? Faz com toda certeza, professor. Inclusive no material, né? Esse material, inclusive, foi do Ale, que está aí aqui na live, né? Então a gente fez também uma conversa com ele, um caso super querido nosso também, que nem você, Barão, né? A gente está rodeado de pessoas queridas e muito inteligentes, né? Mas, além disso, eu queria agregar também que quando a gente fala do por trás do crédito, né? Por exemplo, no setor residencial, questões de inflação e juros altos impactam também na nossa reflexão na qualidade do crédito que está por trás. Então, a gente vê as regras de financiamento, inclusive, mudando. As regras de financiamento da Caixa, por exemplo. Isso é um indicativo que a gente tem que olhar também para trás daqueles setores, né, daqueles setores de fundos imobiliários que também têm esse crédito em setor residencial. Eu sempre falo isso nos vídeos, que não é só ali o pagamento em si, né, mano? Você tem que olhar o por trás também daquele crédito, por isso que a gente insiste, você falou aí um pouco sobre os FINFRA, né? A gente acompanha FINFRA, FIAGRO e FII, a gente insiste que cada um né, quase que um universo diferente por causa do crédito que está por trás. Né? Então, só complementando, além da questão da inflação, que veio bem alta em fevereiro, por causa de energia elétrica, alimentação, né, outros fatores também, mas também tem a questão ali do crédito por trás. Né? Só queria complementar isso. E a inflação deve vir, assim, não sou especialista, o Sung pode comentar depois aqui, mas deve vir um pouquinho alto também no mês que vem. Então, acho que os fundos de papéis aí nesse primeiro semestre vão ter bons rendimentos, tá bom? Bom, pessoal, agora Red e Pátria não tem quase nada para acrescentar, tudo seguindo o protocolo, olha só, estabilidade total aí nos rendimentos, então sem modificações, né? Ainda acho que a HSLG e a HS Malls compraram uma polêmica, talvez, que acabou gerando em reverberação. Já estou falando isso aqui, acho que pela terceira live seguida. E Daniel, me corrija aqui, eu não encontrei o meu argumento. Às vezes eu fico na dúvida se eu estou certo ou errado, porque quando veio a situação, muita gente falou assim, eles estão segurando para fazer uma emissão. Eu falei, não, isso não vai acontecer, porque o mercado não é tão amador assim mais para comprar essas coisas. Na minha visão é porque realmente o custo financeiro, o custo de capital para eles ia aumentar bastante. Eu comi bola em alguma coisa, parece que eu não vi eles argumentando isso que eu fui, mas também o outro caminho que eles vão tomar, que eles potencialmente poderiam tomar, não vai acontecer. O que você tem para dizer sobre isso? Porque eu confesso para você que eu fiquei meio no ar aí com essa situação, que acabou que ficou meio mal explicada, eu não diria, talvez mal posicionada. Explicada não foi, não é, porque se tivesse explicado mal é uma coisa, mas parece que foi mal posicionado, parece que a gente ficou meio sem entender a diretriz desse abaixo rendimento. Você consegue me ajudar nisso aí, Daniel? Eu estou perguntando bem francamente mesmo. Certo. Eu queria falar algumas coisas, assim, se me permitir, eu apoio em alguns pontos, né? Então eu vou pedir a liberdade poética aqui. Em relação ao mercado tão desenvolvido assim, em relação à emissão, eu concordo em partes, que a gente vê esse movimento, agora não por causa desse momento de desafio, mas até muito pouco tempo atrás a gente via exatamente esse movimento acontecendo bastante. Né? Estou falando de questão de 1 ou 2 anos para trás. Né? Agora não por causa do momento desafiador. Eu acho que o mercado desenvolveu, então eu concordo, essa é a parte que eu concordo, mas do desenvolveu tanto assim, eu vou discordar em partes. Só concordo nesse momento por causa do momento desafiador, né? A cota está tão amassada que mesmo que se você aumenta o rendimento, você não chega lá muito para cima do VP, e o mercado, sim, nesse ponto, como eu concordei com você, professor, ele está mais desenvolvido, sim. Outro ponto que eu queria comentar, que eu não vi você comentando com o Bernardo na última live, é que teve indícios que a HSI queria ser vendida no mercado faz alguns meses já. Não vi vocês comentando, posso ter comido... Não falamos mesmo, não. Isso também é algo que o investidor ele tem que estar de olho, porque a gente viu a movimentação acontecendo, inclusive, com a Credit Suisse, com a Pátria, vocês cobriram bastante, né? Vocês, inclusive, fizeram várias lives com eles, e a gestão importa bastante, né, Barão? Assim, então, isso aí é muito importante. Em relação à dívida, eu vou concordar com você, com o Bernardo. Né? Eu acho que é uma dívida cara. O HSML, professor, não sei se eu posso dar minha opinião pessoal aqui, mas eu acho um fundo com uma estratégia interessante.
uma estratégia majoritária, digamos assim, né, de controle, que é, por exemplo, diametralmente oposta com o VISC-11, a da Compass, né? E a gente vê que, para isso, eles fizeram que o TRXB, só que o TRXF, só que de formas, por motivos diferentes, fizeram que essa alavancagem um pouco mais agressiva, né? Eles vieram trabalhando nisso. Então, eu acho que a teoria de você e do Bernardo era por essa questão da dívida, não é? Salvo engano, você pode me corrigir ou discordar de mim, mas eu acho que faz sentido a gente refletir nisso. Talvez eu discorde no contexto, porque, por exemplo, essas alavancagens tipo TRXF, GARI, etc., elas são muito sugestionadas ao contrato. E no caso de CRI de shopping, normalmente ele carrega uma característica puramente corporativa. É muito mais pelo fluxo financeiro do que você ter um casamento contratual. Então, na minha visão, um CRI de shopping tende a ser mais... exigir um monitoramento maior. E no caso deles, eles têm majoritariamente, principalmente no HS Malls, dívida em CDI mais 2,5, alguma coisa assim. E isso, com CDI indo para 15... Né? Essa era a minha leitura passada, mas eu não vi eles claramente se posicionando com relação a isso. Pelo menos eu não encontrei. E peço desculpas, não só aos nossos assinantes, às nossas pessoas que acompanham aqui, como eventualmente a própria gestão. Caso isso tenha ocorrido, eu peço desculpas e podem até colocar aqui que eu não tenho compromisso com o erro, não. Eu volto aqui e trago esse racional, mas eu acabei ficando vendido na situação. Assim, eu achei que, vendido que eu digo no sentido não de mercado, vendido informacionalmente, porque eu não vi as coisas acontecendo, entendeu? Enfim. Eu concordo, Barone. Eu acho que essa perspectiva de distribuição faz todo sentido, né? Mas eu também não encontrei isso também em nenhum dos relatórios. Eu acompanho o fundo há muito tempo, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo o caminho. Eu não comi bola mesmo nessa informação, não, né? Ela não aconteceu, né? Eles acabaram se posicionando de uma maneira assim, muito, muito superficial. Acho que eles não desceram lá para justificar o 0,65 na prática, não sei, enfim. Mas, como eu falei, fiquei meio comi bola nisso aí mesmo, mas não foi no sentido material, né? Ou seja, não teve o documento mesmo. Mas vamos para frente. HTMX. Pessoal, HTMX, eu vou falar uma coisa para vocês e o Daniel pode discordar, mas eu acho que agora o HTMX ele voltou para uma época de plantação. Fizeram uma aquisição relevante de mais de 200 milhões de reais de novas... me foge um número, mas foram umas 400 unidades hoteleiras, pouco mais, pouco menos, que eles compraram. Rendimento baixo, isso denota menos vendas agora, então eles estão voltando a plantar. Então, lembrando que o cotista do HTMX ele tem que ter essa dimensão do ciclo dentro das operações e a postura da gestão. Se não entender isso, vai ficar comprando caro, vendendo barato, criticando, correndo atrás de por que está subindo, por que está caindo, por que caiu, por que subiu, e no final das contas a pergunta é, você entendeu o fundo, né? Eu sempre falo do HTMX porque eu acho que é o clássico exemplo de gestão ativa, né? E eles compraram muita coisa agora, né, Daniel? Perfeito. E o HTMX, eu lembro, professor, que você te acompanha há muito tempo, né? E você fazia aqueles vídeos, fundos imobiliários podem quebrar, etc, né? E naquela época ali da pandemia, a gente via o HTMX, a gente falava, nossa, assim, né? Se for para acontecer alguma coisa, vai acontecer agora. A gente viu que não, né? Se manteve bem resiliente, ele teve um ciclo de alta muito grande, muita gente ganhou muito dinheiro com ele, se soube entender esse ciclo. E eu vou dizer, viu, Barone, a gente estuda bastante, a gente estuda todos os dias sobre fundos imobiliários, mas não é fácil de entender ali o que está acontecendo exatamente dentro da HTMX, qual que vai ser o rendimento que vai ali num guidance, assim, talvez um pouco mais longo, né? Assim, você precisa de um certo estudo de proximidade com o fundo. Então, entender o ciclo do fundo vai ser essencial nesse ponto aí para o investidor ganhar dinheiro. Isso aí, sem sombra de dúvida. Bom, agora o que eu vou falar para a ICRI vale para o Canip e vale para o VCJR lá embaixo. É de lavar a alma, né? Porque são fundos que reconhecem a inflação mais rapidamente. Então, eles vão sair na frente dos outros. Como eu falei, alguns dos fundos de papéis que não subiram tanto, ou até mesmo caíram um pouquinho, é porque ainda tem rescaldo de inflação baixa. Mas que agora vai compor inflação mais alta no próximo mês. Então, só que o ICRI e o ICRI, o VCJR e o Canip já saíram na frente. Então, explodiu o rendimento, né? Explodiu. Né? Não tem muito o que acrescentar aí. Bom, INLG eu até comentei, fiz na live de sexta-feira, que eles fizeram uma locação lá importante, né, lá em Guarulhos,
e deve vender imóveis. Então, acho que na próxima rentabilidade deve vir um turbinadozinho aqui, na minha opinião. Agora, eu não consigo, me acha a explicação, Daniel, da mesma coisa que eu falei para o FIGS, por que o Safra não aumenta o rendimento do JSRE? Não consigo entender porque que tá tão... Ou eles têm alguma preocupação que a gente aí, claro, né, talvez eles podem pensar assim, Baroni, tem um locatário aqui que ele está meio indeciso se ele fica ou não, então eu prefiro não subir agora, só se for isso, porque eu não consigo ver outro motivo. Sim, né? Inclusive vocês falaram sobre isso também na última live, né? O Bernardo é mais expressivo do que eu. Poxa vida, né? Como é que esse povo não dá alegria pro cotista, né? Até falou, pô, aumenta 2 centavos que seja, né? Mas assim, realmente, eu iria para essa teoria também. Não, e eu vou longe, não vou longe. O guidance deles já está em 48 a 56. Então eles estão rodando no mínimo da banda, tem 15 centavos de reserva acumulada. O último resultado já foi 0,52, então eu não consigo entender. Né? Eu acho que assim, é porque aqui a gente sempre fala, né, Barulho, assim, primeiro que a safra é gigantesca, né? Então eu acho que jogar na parte mais conservadora, mais na retranca, digamos assim, faz sentido. E é um setor muito desafiador, né? A gente sempre fala sobre isso, a gente conversou na última live que a gente estava juntos falando, né, sobre a evolução da indústria de fundos imobiliários. Eu acho que a gente vai ver mais GARES, mais HGLGs e menos JSRS ao longo do tempo. De toda forma, se eu fosse a gestão, eu ainda ficaria mais conservador também. Mas é aquilo, né? O cotista quer mais rendimento, né? Cota bem amassado, com certeza. Colocaram um comentário aqui no relatório, no chat, e agora eu fiquei encucado, né? Você que é mineiro, eu sou goiana, a palavra encucado nos cabe bem, né? Falou que o FIIB, B de bola, para o segundo semestre a renda vai cair para 3,50, né? Ele anunciou, era 3,70, subiu para 3,90. Você tem, Fabrício Assad, se você puder colocar aqui o porquê disso, mas você sabe, Daniel, eu acho que eu estou comendo bola nisso aí. Não, professor, também eu vi que ele fez um fato relevante literalmente hoje, 31 de março. Ah, então peraí, então pode ser isso. Tempo para estudar, então, a gente estudar. Então vamos ver aqui por que o nosso amigo colocou. Fato relevante agora. Exatamente. Eu não tinha visto esse fato relevante ainda. Eu vi agora, sim. Então vamos ler junto? Vamos ver o que foi aqui. Alunos do primeiro vem distribuindo. Também informamos que ainda por conta dos eventos mencionados acima, o rendimento está sendo 3,90. Ambos os eventos mencionados acima, 3,49, se estenderão apenas até o mês de junho. Exato. Isso aí mesmo. Então, por causa da questão da Covid, né, eles vinham aí com aqueles aluguéis vencidos lá, né, que foram postergados, né? Em síntese é isso. Então foi isso. Por isso que a gente não tinha essa informação, porque realmente foi uma informação super, super nova. Deixa eu ver até que hora aqui que foi publicado. Eu realmente não tinha visto. Foi publicado às 5 horas da tarde, mas eu realmente não tinha visto. Acho que eu estava tão focado que eu coloco para filtrar pelos avisos de cotistas, então eu acabei não vendo, né? Bom, mas que bom que a informação está dada aí em tempo real. Vamos para frente. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Seguindo. KNCR e o próprio Canuc caíram um pouquinho. São dois fundos indexados a CDI. Sim. Because. Você vê que eu estou bom no inglês, hein? Because menos dias úteis, né, Daniel? Perfeito. Não tem o que dizer. É isso. Simples, tão simples quanto isso. Né? Estão falando que você está falando muito baixo. Você está longe do microfone aí, Daniel? Não, meu caro. Melhorou agora, pessoal? Vou falar um pouquinho mais alto. Assim, melhorou, professor? É uma melhoradinha. Eu acho que é porque a esposa do Daniel falou assim: você fica quietinho aí que eu estou vendo uma série na Netflix, não fala alto aí, não. Tá vendo um dorama lá. Tá vendo um dorama lá, e como ele é obediente, ele tá falando baixinho. Ó. E já estamos em 1.400 pessoas. Será que nós vamos apresentar nossa surpresa com 1.500 pessoas, Daniel? Vai, né? Meta de like, né, Barão? 466 likes só, 500 likes pelo menos, né? Pouco, né? Vamos lá. Né? Ó, KNHY mesmo vale lá para os fundos aí, Canip e tudo, porque também é um fundo indexado à inflação. Foi para 1,23, uma alta de 11%. Barone, mas ele subiu menos do que o Canip, por exemplo. Sim, porque ele tem uma fatiazinha em CDI, né?
Mesma coisa vale aqui com o KNSC, que também tem um pedacinho de CDI. Na verdade, o KNSC até tem mais do que o KNHY, mas tem também, né? Bom, eu queria que você comentasse, Daniel, o fato relevante do KNRI, que está R$1. Na minha visão, esse R$1 está com freio de mão puxado. Já está na hora de subir esse R$1 e depois essa locação. Você viu a notícia de que acho que foi a Sila, né, que divulgou que a locação foi para a Amazon, né, lá no edifício Blue Square, e com valor de metro quadrado de R$170, ou seja, se foi esse cenário mesmo, ali não tem detalhes do fim da carência, tudo. Então vamos colocar que isso vai acontecer mais para 2026, talvez até 2027, mas nós estamos falando de um aumento potencial aí de uns 15 centavos, então você está meio que contratando um aumento substancial de 15% no rendimento num ciclo aí de 2 anos, é muita coisa, né? Incrível, né? O Silvio está falando aqui. Ô, Silvio, ele está rindo, eu fiz de propósito mesmo, tá, Silvio? Ele está me corrigindo aqui, mas ele riu, então eu entendi que ele entendeu que foi uma brincadeira. Vamos lá, Daniel. Então, beleza, então. Agora melhorou, pessoal, o áudio? Será que melhorou, Baroni? O pessoal está falando mesmo. Eu acho que você está falando baixo também. Se você falar um pouquinho mais alto, acho que melhora. Deixa eu ver. E agora, melhorou? Aí, melhorou. Parece que sim. Quase cantar aqui, ó. Fazer uma dupla sertaneja, né, Baroni? Minas. É isso aí. Não, sim, né? Assim, eu acho que é uma gestão conservadora, por definição. A gente já fez várias lives com a gestão. E eles mesmos se definem como conservadores, né? A gente pergunta explicitamente: você se define como conservadores? Sim, nossos fundos maiores, a gente se define enquanto conservador. Né? Isso não apenas no KNRI, eu estou falando dos fundos de papel, CANIP, KNSC, etc. e tal. Então, sim, né, eles têm essa gestão um pouco mais conservadora, mas interessantíssimo, né? A gente está vendo ali os fundos imobiliários cada vez mais desenvolvidos, estão segurando o freio de mão, sim, mas é uma gestão, na minha visão, viu, Barão, uma gestão conservadora, mas muito interessante, né? Não sei o que você acha, mas eu acho... Inclusive, amanhã, né, a gente tem aqui a gravação do Liga de FIIs, né, que a gente está fazendo lá, e, salvo engano, o Carlos vai estar lá. Bom que a gente vai poder perguntar um pouco mais nessa linha para ele, eu não sei o quanto ele vai poder falar, né, porque o que saiu foi via imprensa, não foi via fato relevante. Mas, independente disso, eu vou perguntar para ele. A sensação que eu tenho é que ele está com o freio de mão puxado. Porque os últimos três rendimentos já foram acima do R$1 por cota. Né? Então, já está ali no 1,3, 1,6. Né? Então, acho que enfim. Bom, eu queria falar com você agora do LVBI. O LVBI, para alguns, foi um susto. Para nós que acompanhamos aqui, não foi, porque ele soltou o relatório gerencial no fechamento da semana passada, e pelo fato de estar com a vacância lá no Galpão Mauá, e uma outra vacância se desenhando da Fisália, né, ali no Itapevi, eles têm 28 centavos de reserva acumulada, mas eles, também sendo conservadores, resolveram distribuir o resultado recorrente, que é mais nessa linha de 75, 77. Então, em outras palavras, eles não quiseram usar as reservas acumuladas. Sim, tão simples quanto isso. Né? Perfeito, nada a acrescentar, perfeito. É isso. MOL 11 mantendo, o Manada é uma subidinha, né? Eu acho que o Manada vem fazendo um bom trabalho aí de hedge fund, né, o Daniel? O que eu queria falar sobre isso, Barão, eu estava até pensando, quando a gente estava, né, refletindo aqui antes da live, você fala muito sobre a evolução da indústria, né? E eu acho que esses fundos multi-estratégias, com estratégias mais abertas, elas são uma evolução do mercado, tá? Eu acho que cada vez mais a gente vai ver fundos deixando de existir ou se transformando, como aconteceu com o BCFF11, né, e vendo esses fundos ali de multi-estratégias cada vez mais, digamos assim, ativos, maiores, mas é aquele outro lado da moeda, né, Baroni? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, como diria lá o Peter Parker, ou seja, o gestor ele vai ter menos desculpa, entre aspas, para não entregar um bom resultado. Né? Não sei se você concorda. Sim, não é isso mesmo, concordo. Bom, MXRF sem novidade, MFI sem novidade. O JP, eu acho que a novidade do JP não é o resultado, acho que a novidade é que a JPP foi vendida para Rio Bravo, né? Então, aí que você falando de evolução de mercado, isso é outra coisa que a gente vem falando já há alguns anos, que passa por um processo a evolução passa por um processo de consolidação. Em outras palavras, a gente vai ver cada vez mais gestores se aglutinando
e cada vez mais fundos se aglutinando. Vão ficar gestores menores e fundos menores? Vão, assim como tem as blue chips, assim como nós temos as small caps, as micro caps. Tem empresas que são negociadas na B3 e tem empresas que são negociadas no Bovespa+, que são mercado de acesso, que a gente fala. Então, isso vai continuar, vai acontecer em fundo imobiliário, e não tem nada de errado, né? Não tem nada de errado. A questão é que vai ficando cada vez mais difícil de você acompanhar esses fundos muito, muito pequenininhos, porque eles vão caindo aí. É o que eu chamo de cota de colecionador, né? Hoje eu vi um Maverick, belíssimo, laranjado, uma faixa preta, lindo e maravilhoso. Quem sou eu para falar que esse carro é feio, ruim? Mas é um carro de colecionador, ou seja, você não vai comprar 10 Mavericks desse jeito da noite para o dia. Da mesma forma que alguns fundos viram cotas de colecionador. Se você precisar comprar alguns milhares de reais, algumas centenas de milhões de reais desses fundos, vai ser muito difícil a alocação de capital. É basicamente isso. Eu nunca falei mal, da mesma forma que eu vou falar mal de um Maverick, belíssimo, né? Que eu vi hoje. Bom, aqui não temos muitas novidades. PVBI está no 0,50, embora ele tenha gerado um resultado um pouquinho maior, mas é isso aí, né? Eu acho que aqui não tem novidade, né? Eu acho que aqui está tudo tranquilo, sem modificações. SARI, até agora o pessoal quietinho, né? Não falou nada aí sobre a questão como é que chama? Das vendas, né? Dos portfólios, vamos ver. O TEP, na verdade, ele não tem uma novidade, mas possivelmente pode ter uma novidade, né? Porque eles fizeram uma recuperação, né, de um locatário que estava inadimplente. Eles conseguiram chegar num acordo jurídico, então pode ser que tenha um kickerzinho aí nos próximos meses, né, Daniel? Mas pouca coisa, uns 7 centavos, alguma coisa assim, né? Tegar, o pessoal estava preocupado, manteve R$1. Acho que pode baixar? Pode ser que baixe, mas o guidance está lá entre 90 e 1,10. Então ele está no meio do guidance, é isso aí. Agora, TRBL, eu vou jogar essa bola para você, é na sua terra aí, né, Minas Gerais. Fala um pouquinho de Contagem. Eu acho assim, nós temos 2 casos. O lado feio da história. Esse negócio possivelmente vai judicializar, vai demorar para resolver, pode ser que chegue num acordo em algum momento e vai ser assim, como é que é o ditado, né? O bom é inimigo do ótimo. Pode ser que em algum momento o Correios e o fundo façam um acordo, não vai receber tudo do contrato atípico, mas recebe alguma coisa. Enfim, pode ser que isso aconteça em algum momento. Mas existe um outro ponto aí, que é Contagem, e agora eu queria que o Daniel falasse sobre essa cidade que está, poxa, a região metropolitana. Já foi bom, vou deixar você falar, que senão eu fico falando aqui, vai lá. Então jogou a batata quente pro meu lado aqui, né? Okay. Brasil é um desafio, né, Bárbara? Em relação à cidade, localização, etc., sem grandes problemas, tá? Belo Horizonte é uma cidade que está se desenvolvendo bastante. Inclusive, a gente perde só para Belo Horizonte, para São Paulo e Rio de Janeiro em termos de valores imobiliários em alguns setores aqui em Belo Horizonte, e esse desenvolvimento acompanha também em Betim e Contagem, que a gente vê muito nos fundos imobiliários de logística, tá? Então, em relação a isso, eu não me preocupo muito em relação à localização. Como eu disse, Betim e Contagem, quando eu olho, assim, eu olho a estrutura, né? Eu já fico tranquilo, porque eu sei que é uma estrutura de desenvolvimento. Inclusive, a gente passa ali pela cidade industrial, né? Realmente, a gente vê uma pujança econômica muito grande. A gente olha com os nossos olhos a economia sendo se desenvolvida. Então, a gente tem esses lados de lá, e claro, em Minas Gerais a gente tem mais para o sul extrema também, né? Então, a gente tem essas estruturas aqui em Minas Gerais que fazem muito sentido. Mas agora eu fico, assim, estarrecido, Barão, com algumas coisas que acontecem no Brasil, e o TRBL, esse é um dos casos, né? Assim, que a gente vê vou falar uma palavra um pouco mais forte, um desrespeito contratual gigante às vezes, né? A pessoa rasga o contrato. Eu estava fazendo uma live com o Thiago Reis, e eu falei com ele, olha, Thiago, assim, para mim, 3 formas de analisar um fundo imobiliário. A primeira, você começa pela gestão, segunda, imóveis, depois contratos. Aí ele falou, Daniel, vou discordar de você, porque contratos no Brasil a gente rasga, né? Eu falei, caramba, eu não acho que seria tão intenso assim, não, mas a gente vê essas situações de desafio. Na pergunta Contagem e Betim, para mim, interessante, pujante. Vamos ver aí a gestão melhorando. Mas, nossa, né? Que caso, né? Que caso. Assim, eu estou falando porque Contagem tem um histórico baixo de vacância, né? Então, vamos ver. E essa questão de contratos atípicos, eu concordo com você, eu acho que contrato, embora a gente tenha uma certa insegurança jurídica no Brasil, mas
se a gente olha ao pé da letra, os contratos atípicos, em todos os casos, salvo engano, eles foram vencedores. E aqueles casos que não foram, foi de conivência do gestor. Porque é aquela história que eu falei, o bom é inimigo do ótimo. Vendo que a coisa não ia resolver, buscou-se uma solução. Mas todos aqueles que foram judicializados, foram para câmaras de arbitragem, resolveram a favor dos fundos. Ou seja, mantendo a segurança jurídica dos contratos. Eu sei que existe uma insegurança, porque assim, quando você vai estudar os REITs, embora eu não seja especialista, mas eu sei um pouquinho, não tem essa história, porque lá contrato é contrato, não existe essa história de não cumprir o contrato. O contrato é o contrato, né? Então, aqui no Brasil é que criou-se essa questão atípica justamente para trazer esse viés de segurança, né? Então você tem mais segurança de multa, mais segurança de investimentos que eventualmente tenham sido realizados, etc. Mas no fundo, é uma jabuticaba nossa aqui, né? Perfeito, Bom, perfeito. Vamos acelerar que nós temos o nosso bate-papo lá, TRXF sem novidade, o pessoal preocupado com a alavancagem TRXF. Eu vou voltar a dizer, pessoal, bem sintético aqui. Aparece vídeo aqui ou ali, e essa história do pessoal agora descobriu que você pode shortear fundo imobiliário, o pessoal fica fazendo pesquisa em sites e começa... Aí eu não sei se quem nasceu primeiro ou a galinha, não sei se foram os vídeos que despertam o interesse de shortear, ou se vendo que tem alguém shorteando, o vídeo aparece. Não sei. Mas eu quero dizer que as pessoas estão, você vê, XPMOS fizeram o AUE, a cota se recuperou bem, né? Então, assim, é muito importante as pessoas entenderem a dinâmica dos fundos. O TRXF é um fundo que nasceu com o propósito de alavancagem, se mantém alavancado, o rendimento dele vem subindo muito nos últimos 4 anos, ele já vendeu cerca de 700 milhões de reais em imóveis, é diferente de um fundo que mal vende um imóvel aqui, outro ali, e quando vende é uma quirela, entendeu? Então, assim, Vamos saber separar o joio do trigo. Baroni, pode ter que fazer mais alavancagem? Pode, ele vai precisar talvez de um empréstimo ponte aí para fazer. Pode ser que ele venda mais imóveis e alavanca um pouquinho e logo depois já pré-paga? Pode. Então, assim, tudo pode acontecer num fundo desse porte. O problema é que se cada movimento desse... Você lembra quando foi a história do hospital? O fundo perdeu foco, que não sei mais do que, e etc. O hospital está lá, ficando lindo e maravilhoso, vai ser um ativo troféu, não só do fundo, mas eu diria, e arrisco dizer, vai ser um dos ativos troféus do mercado, né? Da mesma forma que o próprio XPMOS agora, isso é público já, o próprio gestor falou isso numa live lá com o Arthur, que deve comprar uma fatia lá do Pátio Higienópolis também. Então, assim, enquanto as pessoas ficam nesse sentimento de que tudo vai quebrar, que tudo é insolvência, não sei mais o que, o mercado vai andando. E aí cabe, e está tendo uma depuração. Eu tenho olhado, não sei se você tem observado, Daniel, que alguns fundos têm diminuído a quantidade de cotistas, então está depurando mesmo. E já saiu a segunda reportagem sobre aumento de institucionais via family office. Então o mercado está mudando um pouco de mão. Ponto. Entendeu? Isso é fato, né? Só complementar, o Baroni, o TRXF, primeiro, a alavancagem dele já foi muito maior do que é hoje, né? A estrutura de engenharia financeira que eles fizeram com o TRXB foi genial, na minha opinião. Até mesmo porque eles conectaram, eles casaram os indexadores dos contratos de aluguel, os contratos atípicos, com a dívida, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, lá no CPTS, que acabou prejudicando o fundo. Está até hoje lá, né? Rodando até hoje. Está até hoje prejudicado, inclusive, né? Então, eu sempre nos meus vídeos eu falo, olha, pessoal, olha a diferença da engenharia de dívida que eles fizeram, de alavancagem que eles fizeram lá no TRXF, foi excelente, né? Lá na época eu já estava falando sobre isso. Então, assim, o pessoal fica, poxa, alavancagem, tá, mas como que foi feita a alavancagem? Foi igual ao CPTS, que foi descasada, que aí prejudicou o fundo? Ou foi como o TRXF? O TRXF deu todos os resultados que está entregando aí, ele e o HGRU estão dando aula, na nossa visão, né? Estão dando aula. Bom, alguém perguntou aqui do RZTR, não acho que não tem nada a acrescentar, né? Um rendimento um pouco mais inflado, por quê? Porque ele fez uma belíssima negociação numa fazenda, e essa negociação ela vai perdurar aí por mais alguns bons anos pela frente, então tá dentro do guidance aí entre 1 e 1,10, tá bom? Então basicamente isso, sem novidades, fluindo bem. Inclusive a gente fez um belíssimo relatório sobre o fundo aqui também, a gente tem feito alguns estudos aí, desdobrando alguns fundos, tem ficado bem legal. A gente está aproveitando que a janela de emissões está muito fechada, e a gente está trazendo alguns detalhes adicionais para a turma aí, eu acho que está bem bacana. Então, aqui fechou. Urca segue com dificuldades, né, Daniel? Isso aqui, realmente, eles vão ter que dar uma reviravolta aqui, né? Incrível como
não estão conseguindo virar essa chave, né? Um pessoal bom de trabalho lá, sabe bem o que está fazendo, mas, enfim, entraram numa situação um pouco mais complexa, que eu acho que está durando até mais do que eles mesmos imaginavam. Sim, essa queda do Urca começou muito naquela polêmica dos 5%, né, Barone, da emissão de 5%, sim. E aí, desde lá, a gente viu realmente uma queda que talvez não seja um pouco injusta, mas a gente viu, foi quase um divisor de águas ali, não conseguiram reverter. Eu acho que a indústria de fundos imobiliários era muito pública, né? E aquilo ali foi bem ruim, porque eles tinham meio que um firme ali, de que teria um aporte ali. Eu acho que se tivesse tido aquele aporte, não estaria nessa situação. Aí acabaram que o pessoal refugou, né, como diz aqui na nossa terra. Sim. Bom, aqui sem novidade, aliás, tem uma novidade que é o VGRI, né, que é aquele fundo polêmico da Valora também, que deu confusão lá com o CRI, com o Equity lá no VGHF, mas o VGRI já começando a sentir os sinais aqui das obrigações a pagar, né? Eu acho que esse fundo também vai ter uma certa dificuldade aí no curto, médio prazo de segurar os rendimentos, né? Perfeito. Tá bom. VGHF está aí mantido, sem novidades, Vino mantido, VISC mantido. Aliás, o VISC teve um detalhe, eu não sei se eu conversei com o Barba na última vez, mas algumas pessoas não viram esse detalhe, que eles ajustaram o guidance até 2020, até final de 25, entre 80 e 85. Então, mais um fundo também que o pessoal estava com medo da renda despencar, que também teve vídeo, que vai despencar, que não dá conta de segurar, isso que aquilo, etc. E eles foram lá e cravaram 80 a 85 centavos até dezembro de 25, certo? Certo, assim, essa inclusive é uma das discordâncias que eu tenho com o Barba, que eu acho que para mim o VISC é um dos melhores fundos ali da 20, né? Ele já gosta um pouco mais do VILG, mas é um fundo que tem uma estratégia, como eu falei no início da live, Barão, né? Diametralmente oposta do HSML, mas não quer dizer que um é bom, o outro é ruim. São só estratégias bem diferentes que o investidor ele pode escolher ali qual que ele quer. Uma estratégia mais minoritária, que nem o VISC 11, que tem uma diversificação, ou seja, ele não vai ter controle ali administrativo, mas vai ter bastante diversificação, ou um fundo com um pouco mais de alavancagem, com um pouco mais de controle ali no HCML. É isso aí. Bom, Veritá mantido. O Veritá, pessoal, eu acho que é um fundo que está também segurando um pouco aí o freio de mão. Eu acho que ele tem condições de estar distribuindo 90, só que eles também são muito conservadores, a gente conhece Sim. o trabalho deles, e talvez eles estejam segurando porque tem uma despesa financeira sem corrida com a alavancagem que eles fizeram, bem pequena, assim como o Iridium fez também, mas pode ser que eles estão segurando um pouco ali, igual o Iridium tem feito também, de segurar esses rendimentos aí para essas despesas financeiras. O Daniel, o VPPR, você sabe que fundo é esse, né? Não. VPPR? Então, VPPR é o antigo XPPR. E anunciou um fato relevante agora. Fizeram uma pequena locação lá de uns 1.500 metros lá no E-Tower, lá em Alphaville. Então, vacância ainda está alta, lá nos seus 42%. Mas, enfim, fizeram uma locaçãozinha lá. Então, segue o jogo. Bom, acho que aqui mais sem muitas novidades. XPLG se segurando. Acho que aqui agora não temos mais novidades. XPCI é um aumento marginal aí. Sim. Tranquilo para um fundo de papel, normal acontecer isso, né? O pessoal está pedindo AZPL. AZPL não é fundo imobiliário, é? ZPL Logística. É verdade, é um fundo imobiliário. Mas ele anuncia hoje? É que é um fundo pequeno, não é? É um fundo com 7 mil cotistas, 170 milhões, a gente não acompanha tanto aqui. Deixa eu só ver se ele anunciou hoje aqui, a gente fala para vocês. Espera aí, AZPL. Anunciou, deixa eu falar para vocês aqui. 9 centavos, mantido 9 centavos, tá bom? Mas ele é um fundo, acho que só tem um galpão, não é? Ele é bem pequenininho, deixa eu abrir aqui. Tem alguns fundos que a gente coloca uma linha de corte assim para conseguir acompanhar. A gente às vezes traz algumas informações de outros por uma questão mesmo de pedidos, né? Ou que são muito antigos, então nós temos na nossa base, né? Como é que você ia falar? Daqui na nossa parte a gente acompanha o Fiagro da AZQuest, né? A AZQ, mas está passando por um desafio, teve uma leve subida esses dias aí, mas realmente a parte de logística deles, não. Agora a parte dos Fiagros deles aí já é um pouco mais conhecida aqui, só que é isso, está passando por uma situação desafiadora no momento. Na verdade não são dois, são dois galpões, dois, e um deles é aquele que veio do DMLG, não é isso? E o outro, salvo engano, veio lá do RBRL, tá? Aquela participaçãozinha que a RBRL vendeu. Bom, feito isso, agora eu vou deixar você compartilhar sua tela. Eu vou parar a minha. E agora é hora do professor aprender. Quem disse que o professor não aprende? Aliás, a vantagem do professor é aprender. Eu vou deixar agora
o Daniel compartilhar uma tela dele aí, eu vou ficar quietinho aqui. Esse Baroni é uma figura, viu? Vamos lá. Compartilhou? Vamos lá. Tá na tela, peraí. Aham. Inclusive para mostrar... Tá? Acho que você tá mudo. Aí. Não, tá mudo. Agora foi? Será? Agora voltou. Isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, fifinho. Pronto. Conseguiu passar aí? Deixa eu só ver um negocinho aqui. Por favor. Eu acho que eu tenho que diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu diminuir um pouco a gente. Aí. E aumentar um pouco aqui a área. Pronto. Vai lá. Deu certo? É com você, Dani. Eu vou até deixar no mudo aqui para deixar você fluir com a apresentação, tá bom? Estamos com 1.300 pessoas aqui. Não, perfeito. Só queria fazer um comentário que foi o Alexandre que está aqui na nossa live, que compilou esses dados, Baroni, né? A gente brinca, é o nosso presidente, que não sei se você sabe, Baroni, mas ele foi o primeiro dono do nosso canal, lá no Vai Pelos Fundos, antes dele passar para o Barba. Então a gente chama ele de presidente, né? Um cara incrível. Bom cara para você trazer aqui. Você tem o WhatsApp dele aí? Fácil, com certeza, né? Manda uma mensagem para ele, se puder, ele entra aqui, eu adiciono ele. Manda, eu não tenho. Eu já vi lives dele, é um cara muito centrado, né? Sim, deixa eu ver. Você tem o link aí, deixa eu tirar o seu compartilhamento aqui por enquanto. Aí você manda para ele aí no seu WhatsApp. Aqui. Pode ir tranquilo aí. Vai tomar um susto, vamos ver aqui. Vamos ver se ele estiver nos ouvindo ainda, ele vai receber o link aí. Eu adiciono ele aqui. Ele é um bom cara para trazer aqui, Baroni, que ele está encaminhando já para aposentar para fundos imobiliários, né? Os próximos 2, 3 anos aí. Vai ser muito bem-vindo, ainda mais sendo indicação sua, vai ser muito bem-vindo. Então, tomara que ele esteja ainda assistindo, mas aí dá um toquezinho no celular aí, para ele dar uma ligadinha para ele aí, não precisa só deixar tocar aí. Deixa eu ver aí. Vamos ver se ele entra e te ajuda na apresentação aqui. Vamos que a gente faz um extra, eu tô completamente um off-topic aqui. Agora, como você diz, quem está ficando com a gente aqui agora é porque está realmente querendo aprender mais. Sim, com certeza. A gente, quando dava aula, hoje eu dou aula na pós-graduação, é uma dinâmica diferente. Aí, vamos ver se você está atendendo. Tá. Quando eu dava aula, hoje na pós-graduação é um pouquinho diferente, mas na graduação era muito comum isso. A gente dava aula, né? Aí meio que acabava a aula assim, o povo já estava doido para ir embora, ficava esperando a chamada, aí eu falava, agora é para quem quiser aprender mesmo. E aí a gente ficava sem hora para acabar. Bom, vai lá. Vamos deixar aqui. Pode... você está no... Ele até assustou, falando, vou trocar a camisa aqui. Tá bom. Então vamos começando, assim, daqui a pouco ele entra. Vai lá. Vamos entrar, então pode apresentar aí. Manda ver. Então, inspirado no Ale, né? E é uma conversa que a gente teve, Barman, sobre a estrutura, né? A estrutura por trás dos fundos imobiliários e como que ela está se desenvolvendo, especialmente em galpões logísticos e shoppings. Ele tinha também colocado uma questão de lajes corporativos, mas eu deixei aqui só a parte de shoppings e galpões logísticos, que a gente pode passar rapidamente também pela parte das lajes corporativas. Mas aqui, rapidamente, Barão, para a gente falar dos ciclos de alta da taxa Selic, né? Como que o Brasil realmente ele tem uma amplitude muito grande na taxa Selic, né? A gente vê ali 2019, 2020, tudo bem que foi super atípico, né? Mas depois a gente vê uma subida super alta até 14,25%, com perspectiva de ir até ali os 15%, né? Que a gente está com essa perspectiva de subida muito alta em relação à taxa Selic, e isso obviamente impacta na própria... Olha ele chegando aí. Deixa eu só comentar. Alexandre, seja bem-vindo, Alexandre, pela primeira vez aqui, poxa. Muito obrigado aí pelo convite. Estava aqui distraído, ouvindo no fone de ouvido. Como assim eu vou participar? Bom, primeiro, Baroni, queria te agradecer aí, gratidão por todo o conhecimento que você já passou para a gente, tanto pelo que você fala, quanto pelas pessoas que você entrevista. Então, assim, considero que eu tenho uma dívida de gratidão contigo. Então, imagina. Vai mais do que sentido estar aqui sendo chamado. Imagina. Então, obrigado pelo convite. É a primeira vez. Foi pego de surpresa, mas já fica aqui o convite. Eu vou pedir para o Daniel me passar o seu contato. Eu já vi algumas lives suas em alguns canais
e você é uma pessoa com muito conhecimento, muito centrado, então faço questão de recebê-lo aqui. Vamos organizar aí uma live e aí você poder compartilhar um pouquinho e eu aprender com você. Eu acho que a gratidão vai ficar recíproca, tá bom? E vamos lá. Ô, Dani, eu vou deixar você fazer um bate-bola com o Alexandre, já que o pai da criança chegou aí também, então eu vou deixar vocês à vontade. Eu vou ficar no mudo quietinho aqui. Como diz meu amigo Conejo, eu vou ficar rouco de tanto ouvir agora. Não, show de bola. Acabei te colocando aí nessa situação, né, Ale? Mas é uma honra estar entre dois grandes nomes aí dos fundos imobiliários. Como eu disse, o Baroni, o Ale, que ele é humilde, mas ele é incrivelmente bem sucedido nos investimentos deles. A gente que é amigo, né, a gente sabe. Mas, enfim, aí a gente vê que a taxa Selic ela tem essa perspectiva de alta, né, esses ciclos que a gente acompanha. Inclusive, eu sei que você já fez várias vezes lives com o Bassi, né, Baroni? A gente também já fez, a gente conversa com ele bastante. Ele tem a famosa estratégia do jumento, que é essa teoria ali de que os juros, quando eles vão, eles começam a ir, quando eles descem, eles começam a descer. Tudo bem que deu esse plot twist carpado ali no finalzinho, né, que quando estava descendo ele deu uma subida de novo, mas em teoria a gente vê que os juros eles tendem a ter uma certa inércia, né, em relação à taxa Selic, e juros muito altos, né? A gente vê uma média ali pegando ali 10, 11%, média de 2 dígitos, é muito alto, e mesmo assim a inflação ela está bem desafiadora. Em fevereiro ficou 1,31%, como eu trouxe aqui no gráfico. Esse gráfico aqui eu peço perdão, viu, Ale? Eu coloquei um gráfico a mais aí da sua apresentação, sei que você vai me perdoar, a gente é amigo, mas essa alta, ou seja, mesmo com a taxa Selic tão alta assim, tirando o dinheiro do mercado, ainda assim a inflação puxada pela energia elétrica, mensalidade escolar, como está aí nas notícias, mas também pela alimentação, né? A gente está vendo ali até brincadeiras, né, Baroni, Ale, com café, com ovo, que o pessoal está brincando que está caro, porque está mesmo. Né? Então a gente vê realmente esse desenvolvimento, e isso impacta, obviamente, também nos fundos imobiliários, especialmente nos de papel. Mas agora, Ale, você falou um bate-papo, um bate-bola, né, um bate-papo. Ale, você quer começar? Eu tinha grifado as partes que eu achei mais interessante, a gente vai conversando aqui, você apresentando. Pode mandar bala, meu cara. Você que é o pai da criança, como diria o Baroni. Você que é o pai da criança. Não, aqui a gente tinha conversado numa outra apresentação, né, sobre o mercado em geral, né? Então a ideia era a gente trazer para os nossos colegas como é que está a situação em cada mercado, né? Então compilei os dados de várias casas, né, para a gente trazer e condensar. Né? Então a logística aqui que a gente vê, né, que o mercado industrial brasileiro fechou 2024 com novos recordes, né, foram mais de 4,3 milhões de metros quadrados de absorção bruta no ano, né, sendo que este foi o quarto trimestre melhor da série histórica da JLL, né, um dado impressionante, né? A gente vê os mesmos dados da Buildings e todos eles mostrando, né, que o mercado de logística está extremamente aquecido, né? E aí o que a gente tem visto, né? A taxa de vacância ela acumulou uma queda de 1,1 pontos percentual no decorrer de 2024, né? É uma queda significativa considerando que a vacância já estava bastante baixa, né? E foi a primeira vez que a gente viu essa taxa, né, terminar abaixo de 10% durante um ano inteiro, né? Vai, meu amigo Daniel, para não ficar falando sozinho. Inclusive, só dando um pitaco aqui, o relatório que saiu hoje do BTLG, eles zeraram a vacância lá no Jundiaí e fizeram lá uma revisional que corresponde a 12% da área, com um aumento de 30% no valor do aluguel. Incrível. Então, assim, a média, 60% da BL do ativo foram revisionados, com um ganho de 19%, na média. Então, assim, é síntese disso aí que você está acabando de falar. Perfeito. E só te dando um aviso, Ale, eu dei uma diminuída nos slides, tá? Coloquei aqui só galpões logísticos de shopping, só para te situar que eu dei uma trabalhada no seu filho aqui, eu dei uma lapidada nele, mas é muito interessante, né? A gente vê, por exemplo, fundos como a HGLG, a gente está vendo um acinzamento entre, nem existe essa palavra, né? Entre fundos de desenvolvimento e fundos de renda. Ou seja, os fundos de renda, eles já conseguem construir também, se desenvolver em um mercado cada vez mais pujante. Uma vez eu vi uma live que o entrevistado estava falando que só em uma cidade nos Estados Unidos tinha 25 milhões de metros quadrados de ABL, que era Chicago, exato, que era Chicago, e isso é quase competitivo com o Brasil como um todo, né? Então a gente vê sim uma pujança, especialmente vai ter nos próximos slides, por causa de grandes players no mercado, como as grandes varejistas, Shopee, Mercado Livre, etc. Né? Então o mercado brasileiro ele tem tudo a crescer,
em uma economia cada vez mais pujante por causa do e-commerce também, que estão ali cada vez mais, sendo cada vez mais importantes, né, esses galpões logísticos próximos da cidade. Por favor, Barão. Alexandre, posso fazer uma pergunta para o Alexandre? Por favor. Alexandre, eu às vezes falo isso, mas parece retórico, algumas pessoas até me criticam também por causa disso, mas essa assimetria entre o mercado listado e a economia real, ela se mostra como uma grande oportunidade? Ou seja, eu sei que é contraintuitivo comprar um fundo imobiliário agora com juros em 15, 14, indo para 15, mas essa assimetria ela é muito evidente, não é, Alexandre? Bastante. As pessoas estão vendo um cavalo arriado passando e não querem pular, né? Engraçado que assim, mandei até pro Bernardo, né? Cometi a gafe de mandar na lua de mel dele um PowerPoint, uma apresentação, que era uma discussão minha, um colega meu, que é o Fernando Lozada, ele me perguntou como é que é seu método de investimento, né? Porque agora a gente estava conversando naquela época que os juros iam voltar a subir, né? Eu falei para ele, olha, eu invisto em renda fixa quando ela não está rendendo nada. Ele, como assim, né? Porque a gente tem um mercado bipolar, né? No Brasil está tudo muito bom de investir, ou está tudo muito ruim. Então eu realmente pego parte da minha renda quando o mercado está em alta e não vou investindo. Vou criando um caixa que eu vou utilizar nesses momentos. E é esse momento de assimetria que é realmente quando a gente ganha dinheiro, né? O pessoal acha que não quer investir na bolsa porque o mercado oscila, mas a oscilação é nossa amiga. Graças a isso, a gente tem momentos como o atual, no qual a gente tem os fundos muito descontados em relação ao seu valor justo, aquilo que eles deveriam pagar, né? Se a gente tem um aluguel do imóvel que nos dá aí uma taxa líquida entre 0,3% e 0,4%, né? A gente tem um mercado de fundos imobiliários com isenção, nos dando a oportunidade de conseguir o dobro. Tranquilamente, estamos falando só de fundo de tijolo, não estou nem falando de dívida, né? Então essa simetria são momentos de oportunidade muito grande que a gente tem. E eu procuro sempre fazer um pequeno estoque quando o mercado está em euforia. Lembrando que essa simetria ela transcende, né? Porque nós estamos falando de um setor saudável, com números melhorando, né? E as cotações não refletindo isso. E nem o valor patrimonial refletindo isso também. Então, essa simetria ela transcende, não é simplesmente assim, a cotação está caindo, mas o mercado está mais ou menos. Não, o mercado está melhorando muito na economia real e isso deslocando completamente do mercado secundário, né? Enfim. Sim, então a gente pode falar até aí de um duplo desconto, né? Sim. Eu falei isso outro dia, também me criticaram. Eu falei, o VP dos fundos está errado. As pessoas acharam que eu até estava falando com uma certa... ironia. Assim, não, talvez uma certa prepotência, diria, não sei. Mas, ou talvez com... talvez uma prepotência seria o nome, mas não, quando eu falo que o VP está errado, é justamente isso, porque lá na economia real, o valor patrimonial é medido de um jeito. Quando você vem para o mercado listado, você traz outros ingredientes que na economia real não tem esse sentimento. E por que eu tenho convicção de falar disso? É porque a grande maioria das vendas que estão ocorrendo, elas estão acontecendo acima dos valores patrimoniais. Então não foi algo que eu arbitrei, entendeu? Foi nesse contexto. Claro que isso não vale para todos os fundos, isso não vale para todos os imóveis, não vale para todas as regiões, mas em geral eu posso dizer com grau de convicção de que tem boa parte dos ativos que estão precificados de maneira equivocada para menos, né? Só que as pessoas só vão enxergar isso num cenário de juros mais baixos, onde a taxa de desconto vai passar a refletir aquilo que a economia real já reflete, né? Sim. A única diferença, talvez, é que, por mais que agora o mercado esteja depurando, Barone, como você disse, a gente tem visto um aumento crescente de investidores mesmo com a taxa alta, né? Então talvez seja um mercado mais desenvolvido. Mas só complementar esse slide antes de a gente passar para o próximo, que não apenas a gente tem esse aumento em todos os sentidos, basicamente, né? Mas não apenas o aumento digamos assim, da perspectiva de construção e desenvolvimento, mas também de absorção, né, Ale? Então a gente vê um aumento de absorção e do preço médio também, que continua ali com um aumento bem interessante, como a Ale tinha colocado ali, de 10% no Brasil, coisa que a gente não via há muito tempo, né? A gente estava ali, digamos assim, numa lateralização do preço, e a gente viu que estava realmente... digamos assim, com potencial de crescimento, que foi o que o Ale trouxe aí no slide. E a gente vê, né, que o Brasil recebeu só em 2024 2,2 milhões milhões de metros quadrados de estoque novo em 2024, né? E a gente passou ali 34 milhões de metros quadrados, mas como a gente disse antes,
né, pessoal? Assim, a gente ainda tem muito a crescer. E isso foi puxado, como a gente também já tinha conversado, com as empresas de varejo, e-commerce. A gente vê hoje nos fundos imobiliários a presença de Shopee, Mercado Livre, enfim, Americanas e por aí vai. Né? Então a gente vê que esse mercado está cada vez mais internacional, né? Não apenas na estrutura, mas também a gente vê hoje, foi dia 10 de março, né, a Lei Baroni, que o TRXF entrou em um índice, índice internacional oficialmente falando. Então a gente vê um mercado cada vez mais desenvolvido. Você quer complementar alguma coisa, Ale? Só esse dado final eu acho muito impressionante, né? Um crescimento acumulado de 62% nos últimos 4 anos. Eu estava assistindo hoje, né, um americano falando sobre a guerra da Ucrânia, a reconstrução, e ele achava que já tinham destruído em torno de 45% da infraestrutura de lá. Então, olha só, a gente está falando em 4 anos que a gente aumentou em 62%, né? Então, veja quanto que a gente era carente, né, de logística, o quanto que a Covid fez explodir o mercado de logística, né, o quanto que ele cresceu uma guerra, né, algo impressionante, né? E a gente vê uma taxa de vacância tão baixa ainda, quer dizer, o mercado demandando um crescimento ainda maior, apesar dessa expansão, né, espetacular. Né? Eu acho isso sensacional. A gente vai ter um outro país. Sim, e os fundos imobiliários tiveram grande participação nisso também, né, Ale? E agora, shoppings, né? A gente vê também um aumento nominal do fluxo de visitantes mensais, o número total de lojas, né? Então a gente tem ali, em termos de visitantes mensais, 2,9% de aumento, e o número total de lojas de 1,9% em relação a 2023. A gente vê nos relatórios, inclusive da Red, que é muito interessante, quem queira saber um pouco mais de shoppings, leiam os relatórios da Red, HGBS lá, que é muito interessante, eles mostram muitos dados, né? A gente vê um crescimento nominal interessante, às vezes em termos de crescimento real, a gente fica um pouco no negativo, mas como a gente está dizendo agora, né, com juros super altos, com inflação alta também, que isso impede, de certa forma, um pouco as famílias a consumirem mais, e ainda assim a gente tem crescimentos nominais. Não é isso, Ale? Exatamente, a gente vê, né, apesar do endividamento do brasileiro médio em geral, né, o faturamento do shopping crescer. Eu, sinceramente, achava que 2025 ia começar aliás, 2024 ia começar uma inversão nisso, por causa do nível de endividamento da família brasileira. E a gente não viu isso, até pelo contrário. E 2 dados, não sei se vai passar aí, me chamaram a atenção. Um deles é o aumento do fluxo de veículos, né, apesar da gente estar na era do Uber, né, e o outro aumento de cinemas. Né? Eu achava que isso também tinha ficado um pouco para trás. E não, eu estava errado. Né? E essa visão da pessoa que trabalha do shopping, de estar sempre atualizando o que eles têm, né? Mudando, ora eles investem mais em serviços, ora eles têm um mix né, que eles entendem a lógica do que o consumidor precisa, eles são muito dinâmicos. Né? A gente vê o shopping mudar rapidamente. Isso é muito positivo no país e, na minha opinião, é o que faz o shopping continuar vendendo bem. Vocês estão pontuando coisas importantíssimas, né? O cinema, desde o Divertidamente 2, ele mudou o gatilho de novo e está uma safra interessante de novos filmes vindo ao mercado aí. Agora, você falou, o Daniel, da Red, e eu vi o André Freitas falando em algum lugar que eu não vou lembrar onde, mas eu ouvi dele isso. Eu não me lembro aonde. Mas ele falou isso recentemente. Ele fez um estudo, assim, uma apresentação, mostrando os dados da Abrace, que representam os shoppings do Brasil, e os dados dos shoppings dentro dos fundos imobiliários. E, curiosamente, embora algumas pessoas ainda ficam reticentes, achando que o portfólio de fundos imobiliários é desova, tudo, os números dos fundos de shopping são melhores do que da média da Abrace. Achei muito legal esse estudo dele. Sim, perfeito, Barone. Boa lembrança que... É porque antigamente a gente falava, né? A gente não, né? Pessoas que já iam criticar os fundos imobiliários de toda forma, ainda assim a gente vê algumas pessoas que não entendem do produto criticando até hoje. Mas falava-se muito os fundos imobiliários só compram shoppings ruins. Hoje não. Hoje a gente tem Cidade Jardim, a gente tem Catarina, não é? Ou seja, os fundos imobiliários eles têm shoppings incríveis dentro do portfólio deles. Né? Então, isso mudou bastante a indústria. E eu vou falar uma opinião talvez um pouco polêmica aqui, Barone, mas investir em fundos imobiliários de shoppings
quando a gente olha as estatísticas, é melhor do que investir em ações de shoppings. É um pouco polêmico, esse fla-flu entre ação e fundo imobiliário, mas estatisticamente né? Assim. Não sei a opinião do Alexandre, assim, eu acho que os dados mostram por si só. É fato o que você está dizendo. Agora, eu não quero ser aqui fla-flu, como eu já vi alguns gestores de fundos de investimentos tomando esse partido. Eu acho assim, as empresas de fundos de shoppings, as empresas de shoppings estão baratas? Muito baratas. Sim. Algumas estão extremamente descontadas? Extremamente descontadas. Portfólios muito bons? Excelentes. Verdadeiro. Isso não quer dizer que o fundo imobiliário está caro, que o fundo imobiliário é ruim, que o fundo imobiliário é desova, que o fundo imobiliário é tudo gestor que não entende do que está fazendo. Eu acho que esse é o ponto da minha discórdia com eles. Eles, ao invés de defenderem, né, a posição de que os ativos de shoppings estão baratos, usam o subterfúgio de criticar o outro como se para eu ganhar aqui, esse outro tem que perder. E estão errando mais uma vez, né? As ações de shoppings não estão conseguindo ainda recuperar e os fundos de shoppings já estão andando e andaram bem aí nesses últimos meses. Então, eu não entendo essa insistência. Eu acho que é quase que uma teimosia de não olhar. Assim, às vezes a gente se relaciona com alguns gestores, às vezes eu estou em evento, que alguns estão, tudo, e assim, muitos não têm uma sensibilidade para o produto fundo imobiliário ainda. Eu até falo, gente, fundo imobiliário é capital fechado, ou seja, vocês deveriam estar olhando com olhos diferentes e ficam insistindo numa tese. Eu acho que não é teimosia a palavra essa, acho que aqui todo mundo é adulto para ficar fazendo teimosias assim. Me ajuda aí, Alexandre, a encontrar a melhor palavra. Eu acho que talvez seja um viés mesmo de confirmação, entendeu? Falta de uma amplitude de tese de investimentos, porque querendo ou não, o bicho fundo imobiliário, ele respira diferente, ele é diferente, e às vezes as pessoas não querem montar um time para isso, ou talvez fazem uma análise preliminar e chegam a conclusões talvez não tão aprofundados o suficiente para você entender o produto. Não sei, às vezes eu não consigo entender. Alguns gestores já viraram essa chave, então a gente já vê alguns gestores indo mais nessa direção, mas alguns outros ainda insistindo. Então é só para deixar na mesma página a minha opinião sobre isso. Eu acho que falar que as empresas de shopping estão baratas é verdadeiríssimo. Mais barato que shopping? Mais barato que fundo de shopping. Vai falar que fundo de shopping está caro, que é ruim, que não. Aí eu acho que é um exagero, aí perde a narrativa totalmente, na minha visão. Discorda, eu queria ouvir o Alexandre sobre esse tema. Faz sentido, Alexandre? E pode discordar, viu, por favor. Não, é exatamente isso, né? Eu confesso que eu tenho ficado um pouco fora do mercado de ações, né? Eu planejo me aposentar daqui a 4 anos, né? E tenho concentrado, né, em fundos de imobiliários para renda principalmente. Então não tenho acompanhado muito o mercado de ações, exceto da minha carteira atualmente, que é uma carteira de renda. Então, não tenho muito como avaliar, porque realmente não tenho estudado. Não tenho mais estudado a JHSF, por exemplo, e outras empresas. Só queria acrescentar uma coisinha aqui que eu achei bem interessante. Não sei se vocês viram na live do professor Arthur, né? Ele entrevistou o gestor do XPML, né, e ele soltou, né? Falou, a gente está vendo que os números do primeiro bimestre do shopping, né, estão sendo muito bons. O primeiro trimestre, eu acho que ele falou tri. Ele falou o bi, né? Ele falou ele falou que deve fechar o trimestre bem. Ah, sim. Mas ele falou o bi. Eu até fiquei reparando. Então, assim, a gente já tem os dados do bimestre, ele tem, né? Nós não, e tá indo bem, né? Então a gente provavelmente vai ter um trimestre muito bom, né? Continuando essa sequência. E lá, né, no ano passado, eu estava achando que esses juros altos ia impactar tremendamente a renda do shopping, né? Do varejo em geral. Sim. Mas aí eu vou obrigado a lembrar que o André Freitas, de novo, ele participou de um evento no BTG junto com o Carlos Martins e algum analista lá do BTG que me foge o nome agora, me perdoe. E ele falou exatamente isso. Ele falou que algumas dessas medidas mais recentes do governo, embora geram críticas no ramo fiscal, etc., de alguma forma ou de outra, ela traz também recursos para a economia, né? E com essas potenciais mudanças aí de imposto de renda, deve aumentar. Então você tem dois lados aí para olhar. Sob o prisma fiscal, isso é indiscutível, que tem riscos, etc., não vamos entrar nessa pauta, mas, por outro lado, você traz ainda mais recursos financeiros e isso os shoppings ainda podem se apropriar desta onda aí financeira. Essa foi uma visão do André Freitas. De novo, não quero entrar na tecnicidade das coisas, ele trouxe com mais propriedade do que eu estou falando aqui, mas em síntese é isso. Então, os shoppings estão tendo resultados também. E para média alta renda,
esse não tem crise, né? Sim. É incrível como o pessoal gosta de ir em shopping, né, média e alta renda, e consome mesmo, né? Lojas de marca, de grife, né? Que os shoppings hoje atraem, vendem muito, e às vezes até em shoppings populares, não sei se vocês sabiam dessa, Daniel e Alexandre. Às vezes em shoppings populares se coloca algumas marcas de grife e vendem muito lá. Você coloca uma marca de tênis muito cara, mesmo num shopping mais popular, ele vende muito. As pessoas também querem realizar um sonho de acessar o mercado, vamos falar assim, de luxo, né? Claro que não um super luxo, mas alguma coisa. Engraçado isso, né? Interessante essa visão. E outro dado, eu acho... Oh, desculpa, Daniel. Por favor. Mas outro dado que eu acho interessante, eu tive em Santa Catarina, né? Agora, e a quantidade de argentino lá era incrível. E aí eu li o relatório, né, do HGBS falando que justamente o fechamento em janeiro deles lá no Floripa foi 84% superior em vendas ao ano passado por causa dos estrangeiros, né? Leia-se argentinos, né? Impressionante como uma pequena melhora deles, né, a moeda, o quanto que trouxe de argentino pro Brasil, né? Santa Catarina estava inteira povoada de argentino. Sim, eu fui para Maceió, eu vou te falar que o Nordeste também, viu, Ale? Mas o que eu queria complementar aqui agora é a gente ver que realmente shoppings não é apenas a questão da compra per se, mas como o Baroni falou ali, do sonho e da experiência. Olha o total de número de salas de cinemas, né? Ele tem um aumento, apesar de que tímido, ou seja, era para ter retração, né? Assim, a gente tem streaming hoje, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, mas não. E-commerce, a gente tem um aumento das salas de cinema, ou seja, os shoppings, eles são experiências, não apenas ali um lugar onde você vai comprar, não, você vai com sua família, com sua esposa, seu marido, enfim, e você vai lá, e aí a partir disso, você vai e compras. E o interessante, Barone, é que, e a lei, é que alguns fundos imobiliários, eles perceberam esse dinamismo e com shoppings com direcionamentos diferentes. Por exemplo, o XPML tem um shopping estação, que é aqui perto de casa, né, eu passo aqui para ir para o trabalho, tem uma estação de metrô, por isso shopping estação, e tem o Cidade Jardim, que é um shopping que não dá nem para entrar se você for só pedestre, né? Você tem que entrar de carro lá, então realmente é um alto luxo. Então isso é muito interessante, toda essa complexidade dos shoppings, né? E agora passando aqui para os finalmente, Ale, se você quiser complementar, esse aqui é o final, o slide final, né? Eu coloquei só alguns principais, então por favor, meu caro, se você quiser complementar. Não, acho que o gráfico mostra por si, né? A gente vê interessante, né? Que eu peguei como exemplo o HGBS, né? Que a gente vê, com exceção do mês de abril, né? Ele teve uma venda total por metro quadrado sempre superando o ano anterior, que já tinha sido muito bom, né? 2023 foi um ano bom para o shopping. E você vê que 2024 ele consegue superar, né? Talvez aqui em abril a gente tem que ver aquele descasamento da Páscoa, né? Isso influencia, né, na sazonalidade do shopping. Né? Mas a gente vê esse crescente que eu achei muito interessante, né? E quando a gente vê a evolução do NOI, né, também acompanha esse mesmo sentido, né? 2023 foi um ano muito bom, mas 2024 conseguiu superar 2023, né? O que para mim foi surpreendente. Pelo menos assim, a imagem que eu tinha, né, do que aconteceria com o varejo em geral no início do ano não era essa. É isso aí. Inclusive, falando em HGBS, saiu hoje uma proposta da administradora para mudar a base, né? Até o Marco Ramos colocou aqui, né? Para mudar a base 20, né? Então ele vai ficar perto dos R$10 por copa lá. Então ele divide lá, ficando perto dos 10, né? Bom, o Alexandre, o Ale, né? É nosso presidente. Presidente, né? Eu queria que você, para a gente finalizar a chave aqui, finalizar a live com chave de ouro, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, como é que está sendo aí buscar aposentadoria com fundo imobiliário, né? Assim, uma coisa que parece tão distante para as pessoas, acha que a pessoa... Eu já fiz lives aqui sobre esse tema, né? As pessoas acham que tem que ser rico para aposentar, que você tem que ganhar muito. Eu acho que tem um monte de... Eu acho que você poderia até escrever um livro sobre isso, sem brincadeira, falando a verdade. Eu acho que seria excelente para trazer essa experiência, para mostrar o seu percurso. E quando você vem aqui numa live e fala que você vai se aposentar daqui 4 anos, isso é de uma personalidade e, ao mesmo tempo, de um controle incrível. Não estou jogando confete, é porque isso eu chamo de consciência, né? É você ter consciência daquilo que você está fazendo. Eu acho que isso poderia ser uma experiência a ser compartilhada. Mas, então, é possível mesmo, né, Ale? Ou seja, dá para traçar um plano e seguir em frente, né? Tentando me enquadrar aqui primeiro, né? Deixa eu fazer assim que vai ficar mais fácil. Pronto, vai lá.
Não, tá ótimo. Bom, 1.000 pessoas, ó, cravado, 1.000. Maravilha. Bom, primeiro assim, eu comecei muito jovem, né, a investir, né, eu sou de 69, né, eu comecei a investir com 16 anos. Então, assim, em 1985, eu já estava investindo em ações. Obviamente, naquela época eu sabia nada, eu tinha vários familiares que investiam, a gente tinha uma inflação de 200% ao ano, então a gente tinha uma poupança que batia a inflação, ganhava 10% ao ano, a gente achava que não era nada, porque dava 15 dias aí do mês, já tinha comido esse valor, então a gente não tinha noção do dinheiro. E meus primos, tios avós e tal, falavam investimento, que tá ganhando não sei quanto em ação e tal, e eu acreditava naquele negócio, e comecei a investir assim, fazendo tudo errado. E, bom, mas eu era muito conservador, até o pouco dinheiro que eu ganhava de mesada do meu pai, investia muito pouquinho. Quando veio em 89, teve aquela quebra da Bolsa do Rio, meu dinheiro estava todo lá em ações, né? E eu perdi quase tudo, que não era nada, né? Um dinheiro muito pouco. Mas enfim, aquilo ali foi um aprendizado para eu pensar, pô, deve ter uma outra forma de investir, que não seja só de tentar fazer trade, ganho de capital e tal, que era tudo que eu tinha lido até aquele momento. Então comecei a estudar análise fundamentalista ali. E eu sempre entendi o seguinte, que isso foi um ensinamento do meu avô, que se você quiser se aposentar, faça por você mesmo, não dependa do governo. Ele sempre falou isso. E então eu me concentrei, né, em entender investimento e ver como é que eu poderia me aposentar e estudar investimento assim. Naquela época, né, eu sou de TI, né, assim como você, Barão, né, não era fácil conseguir material para a gente estudar, né, poucos livros e tal, mas conversando pouco a pouco a gente vai aprendendo e fui aprendendo análise fundamentalista. Então comecei então a investir da forma correta, né? Entendendo qual é o valor do ativo, como é que você precifica algo, e aí você investe. Bom, tive bons empregos, né? A nossa área nunca faltou emprego, né? Eu tive sorte, estou há 30 anos na rede de hospitais Sara, né? Hoje eu sou chefe da área de informática, né? O Sara trabalha com chefia dupla, eu tenho outro colega meu que é chefe também. Eu estou também no comitê de investimento, como representante dos funcionários, né? Então tem 2 funcionários que trabalham no comitê de investimento, então também participo do comitê de investimento Sara Previdência. E como é que eu me planejei? Eu consegui adquirir um bom patrimônio investindo em ações, né? Quando veio a lei dos fundos imobiliários, achei interessante, pô, eu queria uma forma de gerar renda que fosse recorrente, né? Tinha muito medo das ações não gerar essa renda possível, né? Tinha a sorte de ter o Sara Previdência, mas a minha ideia sempre foi pegar a minha aposentadoria e dar para minha filha, né? Para ajudá-la a sustentar a mãe. Eu estou no meu 2º casamento e eu queria usar o meu dinheiro de investimento para viver só disso. E é isso que eu vou fazer. Eu já consegui, né, um bom capital, porque eu sempre gastei pouco na minha vida, sempre economizei um bom percentual da minha renda. E hoje eu posso dizer que minha renda de fundos imobiliários, apenas minha carteira de fundos imobiliários, ela supera o meu salário bruto. Então, assim, eu teria condições de já parar de trabalhar se eu quisesse? Ok, poderia, né? Mas não vejo o motivo ainda. Eu gosto do meu emprego, né? Estou muito satisfeito, pretendo juntar mais um pouquinho e chegando lá, daqui a 4 anos, realmente me aposentar. E você é daquela turma de que seria interessante, né, se você precisa de X, fazer sua renda passiva ser 20% a mais de X, para você ter uma gordurinha ali, para você não ter que entrar na polêmica sem fim, de que tem que reinvestir tudo, que fundo imobiliário protege, que não protege, ou seja, fica naquela discussão infinita lá, e que acaba que a resposta é muito mais simples, é só você se programar, né? Sim, na verdade eu considero fundamental, né? Você ter um valor acima. A gente sabe, né, que em fundos de crédito, né, a gente tem que reinvestir 50%, porque 50% é correção monetária. Então essa parte a gente não precisaria nem calcular. Eu venho armazenando os dados do valor patrimonial dos fundos, já que o valor na bolsa eu tenho. Ano a ano, todo janeiro eu pego os fundos que eu quero, guardo o valor patrimonial para fazer o cálculo. Só que eu tenho os dados de 2016 para cá.
E o único fundo que a gente tem um histórico, um fundo que eu considero que deu certo já de longa data, que é o HGBS, é o único fundo que a gente teria um histórico realmente para estudar e analisar. Um né? ciclo de 20 anos aí quase. Né? Isso. 2008, né, a gente tem dados dele lá. Então, o que eu faço? Eu tenho os dados, quanto que o fundo pagou anualmente, eu tenho esses fundos listados, até um dado que eu já mandei para o Bernardo, né? E assim, ele me pediu, quanto que a gente tem que guardar, né? A gente tem aquele estudo do Rodrigo Medeiros, né, que ele fala em 25%, mas os fundos imobiliários mudaram muito, né, daquele período para cá. A gente vai ter outro fundo imobiliário. Imagina um HGLG, né, que hoje tem 5% do patrimônio investindo em desenvolvimento. Né? O que a gente está falando? Eu estou falando assim, eu comprei ativos que me pagaram um cap rate de 7,5% a 9,5%. E agora eu estou trocando por um outro que vai me pagar 11,5%, 12%. Né? Então, é um jump, né, de renda muito grande, a hora que eu tiver esse giro em maior escala. Então, agora a gente vai começar com 5% do HGLG. Né? Imagina quando ele tiver com 50 bilhões, né? Ele vai conseguir só com os 5% dele de reserva lá, investir num galpão sem fazer crédito. Isso vai gerar ainda mais renda, mais valor. Né? Ele vai ter capital para alocar esse negócio. Então, a gente vai ter uma outra história de fundo imobiliário. Né? Acredito que quando eu tiver minha velhice, talvez eu consiga começar a ver isso. Né? E quem vai desfrutar, na realidade, são as novas gerações. Aí, o pessoal que tiver na casa dos 20, 30 anos, né, vai desfrutar essa indústria totalmente nova, que provavelmente eu não vou ver, né, que vai ser outra indústria, né, que você vai ver realmente um fundo de logística, né, conseguir gerar de forma recorrente 10,5% ao ano. Eles vão ver isso. Né? Obviamente fazendo trabalho ativo, de venda, conseguindo um ganho de capital junto com a renda imobiliária. Imagina que maravilha você ter um fundo que gera 10% de renda todo ano. É a única ponto de atenção que eu vejo aí que é muito, 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 muito relevante é que grande parte dos investidores de fundos imobiliários, eles não gostam de fundo imobiliário, eles gostam de renda. Eu gosto de falar isso. A pessoa não entende muito bem o que é fundo imobiliário, por isso que ela, às vezes ela vai para o FIAG, ela vai para o FIINFRA, ela vai onde está pagando renda. O que você conhece do produto? Nada, quase nada. Nós temos uma massa crítica muito grande de investidores assim. E por isso que está uma grande turma aí com essa cicatriz, porque muita gente entrou na pandemia quando deu aquela baixa, e aí entrou muito, achou que ia ganhar muito, e de repente a coisa não foi ficando tão bem assim, depois caiu e meio que está no 0 a 0, então por isso que está tendo um monte de vídeo aí falando que fundo imobiliário não serve, porque nos últimos 5 anos não ganhou nem do CDI. Né? Então, assim, é uma conta totalmente enviesada, né? Então, assim, eu vejo, por exemplo, pessoas falando que é melhor comprar o título IPCA mais 7, mais 7,5, mais 8 agora do que fundo imobiliário. É uma pessoa que, assim, ela está totalmente enviesada. Ela não está errada em dizer que é um bom investimento. Mas ela, como ela coloca um contra o outro, ela está assumindo que ela vai conseguir comprar IPCA mais 7, 8 para o resto da vida dela. Ela esqueceu que a grande parte das vezes o IPCA mais alguma coisa não é 7,5, 8. E se esse IPCA continuar, se o ativo continuar a valorizar, se a taxa continuar a subir, você vai ter uma marcação no mercado ruim, e se a inflação subir, você vai pagar um imposto de renda violento, então esse IPCA mais 7,5 nunca que vai aparecer. Então eu acho que existe um erro conceitual muito grande, entendeu? É o que eu chamei, eu até fiz um vídeo, assim, não tão recentemente, mas eu fiz um vídeo chamado de erros de premissas. E eu acho que é um trabalho hercúleo nosso aqui, ter que colocar isso na mesa para discutir num momento de mercado em juros em 14, 15. Se eu tivesse que discutir isso com o mercado de juros 8 e 9, eu tenho certeza que as pessoas iriam aprender mais fácil, porque elas ficariam menos enrijecidas, porque as pessoas estão um pouco amarguradas com algumas coisas, entendeu? Então elas ficam com mais dificuldade, né? É aquele tal negócio, eu vou falar agora com o chapéu do professor, né? Quando você vai para uma aula, para assistir uma aula, se você for enrijecido, se você for refratário, ensinar para uma pessoa refratária é dificílimo. É dificílimo. Explicar para uma pessoa que está sedenta por conhecer e está... Por que criança aprende tudo muito mais fácil? Porque ela não tem uma barreira, ela está livre para aprender. Né? Se você pegar uma criança
e colocar dentro de uma casa que tem pessoas que falam inglês, português e francês, ela vai aprender as 3 línguas, ela vai falar as 3 línguas naturalmente. Se você pegar uma pessoa de mais idade, ela já está mais enrijecida, mais refratária, já colocando que tem dificuldade antes de ver a situação real. Então, eu acho que tem muitos investidores de fundo imobiliário que são extremamente refratários. Por quê? Porque eles não querem entender. Eles já colocaram na cabeça que existe um conluio de investidores, de analistas, que está todo mundo contra a visão dele que investir na renda fixa é melhor. Por quê? Porque ele olha para o lado, vê o CDI a 14, 15, IPCA mais 7, 8, 9. Aí ele fala que realmente tudo isso aqui não é bom, mas esquece de ponderar muitos outros fatores. Por isso que eu falo que tem muita gente que não gosta de fundo imobiliário, gosta de renda. Qualquer coisa que paga renda interessa. Mas o que está por detrás? Não interessa. Paga renda, então eu quero. E isso trouxe uma massa crítica de investidores que cometeram erros de premissa. E tem que matar no peito isso aí e assumir que realmente foi isso. Né? Ou você tem 2 caminhos. Ou você desiste, dropa, vai embora. Ou realmente você fala, não, então deixa eu parar, vou voltar e vou aprender mais igual uma criança, com o coração aberto, com a mente livre. Né? Isso eu estou falando, de novo, com um chapéu de professor. Eu dou aula há 26 para 27 anos ininterruptos. Então, assim, eu nunca saí de aula. Hoje eu dou menos aulas porque eu dou aula só na pós-graduação, mas até alguns 5, 6 anos atrás eu dava aula direto, assim, muito tempo sala de aula, e antes daqui da Suno, eu dava aula literalmente de manhã, tarde à noite, quase que de domingo a domingo, porque eu viajava também pela pós-graduação, então eu viajava 2, 3 finais de semana por mês, por isso que eu conheci o Brasil inteiro, em todas as capitais, estudei fundo imobiliário lá em loco, visitando de Manaus a Porto Alegre, então eu tive essa oportunidade. Foi onde teve essa simbiose. Então, essa minha identificação com o fundo imobiliário, ela não surgiu, ela não brotou do nada. Foi uma amálgama entre as minhas viagens para dar aula em pós-graduação, cujo público-alvo era engenheiros e arquitetos. Então, eles conheciam os imóveis que às vezes eu falava da cidade, eu dava aula em Belém, eu falava de um imóvel, a pessoa conhecia, me levava lá, me mostrava o imóvel. Teve caso, por exemplo, de eu dar aula e a pessoa ter trabalhado na reforma daquele imóvel. Então, eu tinha teve uma amálgama aí, né, que foi algo que aconteceu na minha vida, não foi planejado, aconteceu. De eu estar me interessando por fundo imobiliário e estar começando a viajar. E muitas das vezes, as pessoas que estão simplesmente caindo de paraquedas, porque viu uma reportagem falando que fundo imobiliário paga 1% ao mês, ela vem com um nível de expectativa muito alto e com um nível de conhecimento muito baixo. Então, enfim. Mas, acabei falando demais, né, Alexandre? Alexandre, você promete voltar e fazer uma live bem caprichada para nós aqui com alguns dados, e vou deixar o tema livre aí para você definir. Vai ser um prazer, sempre, né, Baroni? Inclusive, sou o seu devedor, né? Então, devo isso aí pelos conhecimentos que eu aprendi contigo. Queria só fazer uma ilação aí dessa parte, né, que eu acho bem interessante o que você falou agora, com a sua pergunta lá de trás. Você vê, em 2019, alguém estava reclamando para você de fundos imobiliários não presta, alguma coisa? Você via alguma coisa disso? E a gente teve, em novembro de 2019, um IPCA de 0,51%. E a gente pegava em dezembro, então a gente tinha um IPCA de 0,51 no mês anterior, a gente pegava o KNRI, pegava o HGBS, pegava o HGLG, estou falando de fundos grandes, né? Os maiores da época e tal, e todos estavam pagando aí 0,4% a 0,5% ao mês. De yield. Estava dando quanto em relação à inflação? Alguém estava reclamando? Não, porque todo dia a cota aquecia, ele viu o patrimônio dele crescer e tal. Aquilo ali já era para mim nítido, essa parte que eu falo que já estava insustentável. Não era sustentável você ter aquele crescimento porque você estava no ativo de risco, né? Que você tinha que exigir um prêmio relativamente maior e, todavia, né, você tinha uma renda muito baixa. Hoje você pega esses mesmos ativos e estão dando o dobro de renda praticamente, né? E o que a gente está vendo neste momento? As pessoas reclamarem porque a cota, o valor patrimonial caiu. Ô Alexandre, deixa eu te falar uma coisa. Né, caiu também. O Daniel caiu. Ou ele caiu, ele desligou para fazer alguma coisa. Vou te falar uma coisa que aconteceu conosco aqui. Na nossa carteira recomendada, você tem uma carteira e do lado tem o status, né, de comprar ou aguardar, né? Teve uma época que a gente recebia críticas, isso é verdade. Eu não vou saber precisar ali o período, mas foi verdade o que eu estou te falando, absolutamente verdade. Em que a gente recebia crítica, puxão de orelha, porque a carteira estava praticamente toda com o status de aguardar. Ou seja, a pessoa assinava a Suno, aí ia acessar a carteira recomendada, aguardar, e ele ficava bravo, falava, eu assinei a Suno, agora não tenho o que comprar. Então, nós vivemos essa época. E nessa época, eu me lembro claramente de falar muito mais de que
as oportunidades estavam muito mais ligadas o Daniel voltou aí. Estavam muito mais ligadas às questões relacionadas às emissões, né? Que você poderia ali se aproveitar de comprar no primário algo que estava deslocado. Então, o secundário estava 120, 130, você comprava na emissão a 100. Só que você tinha que ter espera do ciclo da oferta. Então, você tem que ter muito mais paciência para comprar, né? Então, assim, eu só estou falando, você tocou num ponto, Ale, que é importante de trazer, porque muitas das pessoas, né, a gente está com mais de 1.000 pessoas nos acompanhando, então a pessoa está gostando do nosso bate-papo aqui. Talvez nunca viveram isso, não tem nem ideia do que nós estamos falando, entendeu? É a mesma coisa de eu falar, por exemplo, Alexandre, para você, que um dos primeiros carros que eu gostei foi um Del Rey Guia, aquele que tinha o relógio em cima aqui, digitalzinho azul, em cima do teto. Você já deu uma risadinha que você entendeu perfeitamente o que eu falei, certo? Mas tem pessoas que nos ouvem aqui que não tem nem ideia do que eu estou falando. Por quê? Porque o cara já nasceu com um carro com painel multimídia do lado, com Android Auto lá, que já conecta tudo e sai falando. Mas isso são características. Então, assim, a gente conta coisas para algumas pessoas de fundo imobiliário que elas não fazem ideia do que está falando. Entendeu? Por exemplo, HGLG, há 10 anos atrás, não, menos, talvez menos, com certeza menos, uns 8 anos atrás, ele era do tamanho do XP Macaé. Ponto. Então, assim, você querer achar que o fundo é super maduro, que nós estamos lá igual os aristocrats nos Estados Unidos, nós estamos muito longe disso. E mesmo muito longe, olha já o que a gente já se apropriou de resultados, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o ponto que muitas das vezes os jovens, e quando eu digo jovens, não jovens de idade, mas jovens no universo fundos imobiliários, resistem. E como hoje nós temos um engajamento muito grande de fundos imobiliários nas redes sociais, as pessoas se sentem muito livres para opinar, preferencialmente de maneira negativa, porque agora falar mal é muito mais fácil e engaja mais. Então, você combina, eu acho que tem uma combinação perfeita. Agora, quem está vendo por outro prisma, horizonte de longo prazo, consegue se abstrair dessas coisas que são faladas e entende o que nós estamos dizendo aqui, que a gente não está falando enviesado ou vestindo uma camisa, a gente está falando de uma boa seleção de fundos imobiliários, que também é outra coisa que se criou. Como se fala de fundo imobiliário, todo fundo imobiliário é bom. Quando se fala de ações, eu tenho certeza que tem muito mais ações péssimas do que excelentes. Não é, Daniel? Eu não sou especialista, mas eu tenho certeza disso. Perfeito, exatamente. E, inclusive, eu deixei de investir em ações individuais, né? Hoje eu invisto só em ETFs e fundos imobiliários. E a gente vê que a performance, ela realmente é muito mais interessante. Então a gente vê que tem alguns críticos de fundos imobiliários que não entendem muito bem o produto, na nossa visão. Falam, mas olha fundo imobiliário X ou Y, né, Barão? Toda live que eu faço com você tem alguém que fala fundo tira o fundo lá do sovaco e fala, mas ninguém está falando das lojas americanas, né? Ninguém está falando de várias outras empresas que entraram em RJ, ou enfim, ou entraram em uma situação muito mais desafiadora. E digo mais, eu estava fazendo a polêmica lá das ações de shopping versus fundos de shopping, eu vou mais além. Para o investidor médio, é melhor investir em fundos imobiliários do que em ações no Brasil. Para o investidor médio. Daniel, mas olha a VEG, olha a PetroRio, beleza. Isso aí sim deixou muita gente muito rica, perfeito. Mas e na média, se você olha o Ibovespa, se você olha em dólar, inclusive, você está perdendo dinheiro nos últimos 5, 6 anos. Você não consegue nem bater ali em relação a um crescimento real, digamos assim. Agora o IFIX, por mais que ele esteja em um momento desafiador, ele tem uma estrutura que eu gosto bastante, Ale e Baroni, que as pessoas às vezes criticam que hoje tem muito papel no IFIX, etc e tal. Eu entendo essa crítica, né? Talvez ali refletir em desmembrar esse indicador, mas eu particularmente acho um índice muito interessante. Porque quando tem uma turbinar, digamos assim, os fundos de tijolo eles puxam para cima, e quando tem juros tão altos como a gente está tendo hoje e inflação tão alta, os fundos de papel dão uma segurada também, né? Então a gente tem essa dupla característica do IFIX, que na nossa visão mostra, é mais um indicativo que para o investidor médio, aquele investidor médio, né? Assim, investir em fundos imobiliários é até melhor do que investir em ações no Brasil. A não ser que você faça um trabalho completamente incrível, mas aí também a gente pode trabalhar assim com os fundos imobiliários, né? A gente pode olhar alguns fundos imobiliários que superam o IFIX também. Então, na nossa visão, os fundos imobiliários continuam sendo um investimento incrivelmente interessante para
Mas, classe média, né? Assim, mas Daniel, mas vamos lá. Você falou assim, deixou muita gente rica, a VEG. Você sabe que eu não acredito muito nisso. Eu acho que assim, como você está colocando, um investidor médio. Não, eu vou dizer por quê. Porque, primeiro, vou dar os meus motivos e eu queria ouvir o Ale também, enfim. A pessoa que começou a investir nessas empresas, elas começaram a valorizar, muitas delas saíram do caminho, porque elas não esperavam esse preço. Okay. Investidores que realmente carregam posições por muito tempo são raros. São raros. As pessoas se espelham em bilionários aí, tudo, mas quando você vai ver a lição de casa deles, é muito diferente da que a maioria das pessoas fazem. Então, quando elas vão valorizando, a pessoa em algum momento ela entrega, ela devolve para o mercado. Ou ela para de investir, ela faz alguma coisa. E quando vem uma crise, às vezes, se manter investido, como a gente está vendo agora, então assim, quantas pessoas estão se mantendo investidas em fundos imobiliários, seguindo o seu plano adequadamente? Né? Então, se o Alexandre levantou a mão ali, claro que eu acredito nele, mas é muito mais uma exceção à regra. Muito mais, eu não acredito. Então, assim, agora, a VEG deixou gente rica? Claro, alguns grandes investidores, algumas pessoas que realmente têm essa ciência, tudo. Como você falou, o investidor médio, aquele cara dos 50 mil de patrimônio, 100 mil de patrimônio, que está super diversificado, que tem 1.000, 2.000 reais de VEG, 3.000 reais de VEG, o que vai deixá-lo rico não é essas grandes tacadas, entendeu? Eu acho que é muito mais a consistência. E aí é onde entra a maior dificuldade da gente levar isso para as pessoas. Porque a gente não consegue fazer a pessoa entender o que é ciclo, entendeu? Ela não consegue entender o que é, ela não consegue aceitar o que é ciclo, entendeu? É como se fosse uma resistência daquilo que é premissa. Tudo vem de ciclo, tudo tem ciclo. Aí a pessoa não quer nem entender isso, entendeu? Então, assim, é mais desafiador ter que explicar isso para as pessoas. Diga, Ale. Vai lá, Ale. Eu queria primeiro pegar uma frase que eu ouvi do Baroni, que eu não me esqueci, né, sobre diversificação. Uma vez ele falou assim, me corrija se eu estiver errado. A pessoa que planta laranja só planta laranja, vai plantar laranja a vida inteira, não tem essa diversificação toda e está satisfeito com isso. Ela pode plantar laranjas diferentes, mas é laranja, o mercado dele é laranja. Exatamente. Então, assim, isso para mim é um aprendizado muito importante, que a gente escuta sempre, tem que diversificar, qual é a carteira perfeita e tal, não sei o quê. Mas a diversificação, ela deve consistir naquilo que você entende. Né? Você vai investir na VEG, você não sabe nada do que a VEG faz, não sei se a VEG produz um motor ou se produz, sei lá, um descascador de milho. Né? Você está investindo o que os outros estão falando. Né? Então você tem que entender aquilo que você está investindo minimamente. Não quer entender, né? Existe aí o professor Baroni, existe o pessoal do Vai Pelos Fundos, tem uma recomendação para você, né? Estude a carteira deles, assine e tal. Se você começar a investir só porque algum influencer está falando, você vai se dar mal. Não se deve diversificar naquilo que você não tem a menor noção do que você está fazendo. Né? Isso eu acho muito importante. Né? E outra coisa que eu queria dizer sobre a VEG, por exemplo, né? Quando eu ouvi falar dela, ela já tinha dado aquele primeiro boom. Né? Eu fui estudar. Eu estudei, eu entendi as propostas dela de aumentar a fábrica, de internacionalizar, de investir na Índia, de investir na China. Existia aquelas possibilidades de aumentar as fábricas. Eu vi que ela era muito competitiva em termos de preço, produtividade. Então eu entendi o que ela fazia, o que ela vendia, como ela fazia. E aí eu comprei a VEG. Eu não ganhei nem perto daquele boom dela inicial. Mas eu ganhei um bom dinheiro. Né? Quando ela chegou lá, estava 35%, coisa assim, sobre o lucro produzido, né, eu achei demais. Eu me desfiz de mais da metade dela. Né, deu 2 anos ainda bons, e no terceiro ela deu uma queda violenta. Aí voltei a comprar. Mas enfim, eu ia adivinhar que isso ia acontecer? Não, a gente não adivinha o mercado. Só que você tendo uma noção de precificação do ativo, né, você consegue entender. E uma segunda coisa que eu queria falar, muito importante, né? Qual foi a empresa que você viu que dobrou de tamanho em um ano? Você pega, os fundos imobiliários tiveram uma janela de um ano agora, de março de 2023 a março de 2024. Foi uma janela que eles tiveram de aumentar. A gente viu o XPML saindo de 3 bi para 6,5. A gente viu o HGLG saindo de 3 para 5,5, se não me falha a memória. A gente viu o KNRI também aumentando de patrimônio, o BTLG. Então,
desculpa, numa janela muito TRXF, Gari, né? Vários outros. Sim, numa janela muito pequena, muito estreita. A gente viu isso. Então a gente vê que o mercado, né, ele estava ansioso para fazer novas emissões e tinha gente para consumir aquilo. Imagina agora que a gente tem um período, vamos supor que na próxima eleição a gente tem uma mudança, né, algo que agrade mais o mercado e a gente tenha um governo mais conservador em termos de dívida PIB, né, que nos dê 4 anos de tranquilidade. Vocês conseguem imaginar o pulo que vai dar aos fundos imobiliários se a gente tiver uma janela que seja de 2 anos e meio, 3 anos, aí, tranquilo, quiçá 4, né? A gente vai ver fundos imobiliários, né, chegando a mais de 10 bi. Né? É outra característica. Há pouco tempo atrás, eu assisti aí o professor Baroni, o professor Arthur, todos falando, né, daqui a pouco a gente vai ter uns 3, 4 fundos de 1 bi. Né? Nós estamos aí com 6, 7 fundos acima de 4 bilhões. É 4 vezes 1 bilhão. E as pessoas falam assim, mas o que isso gera? Isso gera muita coisa, eu vou trazer alguns pontos. Por exemplo, quando você tem um fundo de 10 bi, 15 bi, você passa a ser um agente de mercado. Ou seja, as transações imobiliárias vão passar por você. Ponto. Se você não tiver esse volume, você não entra nas negociações. Vamos lá, logística. O Alexandre e o Daniel prepararam o material aí e colocaram, né, essa expansão de metros quadrados. Então, quando você tem um fundo de 10 bi, pode ter certeza que se a Amazon quiser vir montar um galpão, um parque de um centro de distribuição, sabe, ela vai precisar de muito recurso financeiro, ela vai precisar de um grande agente de mercado e os fundos imobiliários serão importantíssimos nesse contexto. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a escala, sim, faz o gestor ficar mais rico. Sim, faz ele ficar mais rico. Claro que faz. E esse ficar mais rico dele implica no quê? Dele trazer grandes nomes para trabalhar. Então, por exemplo, o Hospital Albert Einstein cobra caro numa cirurgia? Possivelmente. Mas ele fica mais rico? Fica. Mas o que isso gera para ele? Ele tem condições de trazer os melhores médicos para trabalhar lá. Então, a partir do momento que você passa a ter os melhores profissionais de engenharia, de auditoria, né, de controle, de comunicação e etc. Estou dando alguns exemplos aqui. Você passa, né, a estruturação, você passa a ter fundos que vão acessar operações que, se tivéssemos nós todos lá pequenininhos brigando pelos fundos pequenininhos passivos, tudo bem, é bacaninha, é legal, só que não tem escala. Né? Então eu falo assim, um fundo bacaninha passivo, ele é legal para 3 mil, 4 mil investidores, ele não é legal para 20 milhões de brasileiros. E as pessoas ficam insistindo nisso, que parece uma teimosia isso, entendeu? Legal, é bom ter. Só que vamos lembrar que mais da metade dos fundos passivos quase viram pó. Aí tem muitos aí que as pessoas não falam mais, mas são fundos passivos pequenos que ficaram no tempo. Não porque são ruins os gestores, não, é porque escala é importante no mercado de capitais. Não é? Então, a partir do momento que você é uma empresa que tem ganhos de escala, quantas vezes você já estudou isso? Né? Ganhos de escala. Né? É tão simples quanto aplicável, tão simples e aplicável para fundos imobiliários também. Outro ponto aqui, só para concluir do meu lado essa parte, é que quando você tem uma gestão que está cada vez mais aprimorada, retendo pessoas, etc., você tem um acesso aos principais imóveis, né? Na compra, na venda. E por fim, que eu acho que talvez seja um dos pontos também muito importantes, é que você entrega finalmente para o investidor aquilo que ele está buscando, que é uma renda o mais harmônica possível, com a maior proteção possível, com a maior quantidade de opcionalidades possível, etc. Baroni, mas esse gestor alavancou mais, e não sei mais o que, vai lá, faz vídeo na internet com o fim do mundo, né, acabou com tudo, etc. Gente, às vezes a forma que tem de crescer agora é dentro do que pode, é por troca de cotas, fazendo uma alavancagem aqui, outra ali, mas em algum momento essas coisas também vão diminuindo. Vai passar a fazer parte dos fundos imobiliários ter lá seus 10, 15, 20% de alavancagem? Faz. Né? Então, a gente precisa entender o contexto das coisas. Quando a gente descontextualiza, a conversa fica torta. Né? Quando a gente ouviu falar assim, a pessoa falou, fez uma coisa, ele tirou do contexto e jogou na internet uma coisa fora de contexto que virou uma coisa parecendo que ele está falando completamente diferente. Às vezes eu acho que existe uma certa intenção
de ficar insistindo em tirar coisas do contexto e levar uma informação equivocada, fazendo com que os investidores se sintam apavorados. Eu falo que investir é um estado de espírito. Investir é um estado de espírito. Tem gente que eu falo o seguinte, cara, você não está bem, porque você está querendo achar a resposta para tudo, você terceirizou para 20 gestores, e os 20 gestores, tudo que eles fazem, você quer ir lá ser o arauto da vigilância, e aí você começa a entrar numa paranoia qualquer, entendeu? E a gente que lida com os gestores aqui todos os dias, não é um ambiente hostil. Isso eu posso afirmar para vocês sem medo de errar. O meu dia a dia conversando com gestores, não é, por exemplo, hoje eu ia falar com o gestor, ele, poxa, Baroni, não vou conseguir te atender. Vamos falar amanhã? A gente já marcou para amanhã, 5 e pouco da tarde, vamos bater um papo, vamos conversar algumas coisas. De manhã eu vou estar gravando com o Carlos aqui da Quineia. Então, assim, o ambiente não é hostil, o ambiente é um ambiente frutífero, entendeu? A questão é que muitas das vezes as pessoas veem isso dessa forma, como se fosse um conluio, todo mundo querendo tirar proveito daqui e dali. E isso por si só não é vantajoso. Agora, o que é mais curioso, né, Daniel, é que nas ações as pessoas não questionam, né? O cara não quer saber o que o diretor financeiro está assinando lá, se está comprando, que qualidade da resma de papel que ele está comprando, se ele está comprando, fazendo festinha para todo mundo dos aniversariantes e comprando as tortas mais caras da cidade para servir para os aniversariantes. Isso ninguém fala. Por quê? Isso está lá no SG&A, está lá no custo da empresa. O seu dinheiro de acionista está indo para comprar tortinha de bolo para os aniversariantes do mês da empresa. E ninguém fala nada. Então, eu acho que são 2 pesos, 2 medidas. Eu acho que o fundo imobiliário ele criou um escrutínio além da conta. Além da conta. O cara ele toma mais conta do fundo imobiliário do que do síndico lá do prédio dele, entendeu? Ele quer ter controle de tudo. É importante ter informação, transparência? É claro que é, mas tudo tem uma medida. Eu acho que a partir do momento que você começa a desconfiar de tudo, né? Eu quero casar. Se eu for desconfiar de tudo, é melhor não casar. Você tem que ter um grau de confiança elevado. Claro que você pode ter um ponto aqui, outro ali, que você fica mais desconfortável, mas se tudo que ela for fazer, ou ele for fazer, você ficar querendo na vírgula controlar, é melhor não ter casado, entendeu? Então é melhor não ter investido, né? E aqui eu levo para o lado pessoal, porque é realmente do pessoal que nós estamos tratando aqui, né? Concorda, Dani? Sim, não, e só fazer 2 pontos aqui, Barão, que você estava falando. Primeiro que eu ouvi isso de você na última live com o B, que você estava falando que o HGLG estava empregando 1.000 pessoas no desenvolvimento. Olha que incrível, sim, né? Os fundos imobiliários ajudando a desenvolver o país, e por isso que é uma maior bobagem você ter essa discussão de dividendos ali, porque a gente já tem uma estrutura de dividendos super cara, né? Porque, comparar, mas olha os Estados Unidos, etc e tal. Cara, mas a estrutura tributária deles é completamente diferente. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu queria só ver quem que consegue, por exemplo, quando vê, depois que comprou a quantidade que seja de lojas americanas, consegue ligar lá pro Jorge Paulo Lemann e falar, ô Jorge, poxa, que chato aquilo lá, né, de alguns bilhões ali que tava de erro de contabilidade, né, ou para Luiza Trajano, da Magazine Luiza, ou para os grandes diretores das grandes empresas, né, ninguém consegue fazer isso. E hoje, a gente tem nos fundos imobiliários, gestores vindo a público, mesmo em momentos de desafio, inclusive eu sempre elogio, porque quando tá tudo bem, né, quando tá tudo indo, né, vento em pouco, como a gente diria aqui em Minas Gerais, tranquilo o gestor ir lá, mas e quando que tá dando problema? E quando o gestor tá tomando pedra lá, e os investidores de fundos imobiliários, Baroni e Ale, eles estão caminhando quase para uma questão emocional mesmo, né? Eu vejo questões, por exemplo, do Iridium, né? Assim, eu sempre brinco que ele é um case a ser estudado mesmo, assim, de amor e ódio. Todo mundo amava o Iridium e era maravilhoso, aí depois teve aqui as questões que teve, e aí todo mundo começou a falar dele, ou seja, quase que virou uma questão emocional. A gente viu recentemente, vocês falaram sobre isso na última live, do XPML11, teve uma questão ali em proporções, né, assim, a discussão ela é interessante, mas quase que virou uma coisa de time de futebol, como diria o Bernardo, né, assim, uma coisa emocional, e isso aí talvez esteja um exagero. Os fundos imobiliários são os ativos mais transparentes que a gente tem no Brasil, pelo menos eu não conheço nenhum outro que seja tão transparente quanto. Exato, e o nível de governança é tão grande quanto de algumas grandes empresas também. Mas é isso. Alexandre, faça as honras para a gente. Está quase em 2 horas de live e as 1.000 pessoas seguem aqui, então estou gostando, mas. Nosso presidente. Vai lá, presidente. Então, a pessoa mais. Como é que é, né? Nos eventos, o protocolo do cerimonial é que o último a falar é o presidente. Opa. Então, Alexandre, você só não vai falar assim, o final, você vai falar o final, como você também vai fazer o encerramento da live, vai desejar boa noite. Quando você falar boa noite, pessoal, até a próxima live.
que eu estarei depois com o Baroni aqui para ver, e eu encerro. A última palavra é sua, né? Tá de acordo, Daniel? Concordo, não tem nem como discordar, não. Se então, o presidente falou, tá falado, por favor. Presidente, encerra aí, presidente. Não, primeiro prazer, Baroni, vir aqui te conhecer. Né? Aliás, eu fiz um curso de fundos imobiliários lá atrás com o professor Arthur, e quem era da minha turma era o Gilbert. O Gilbert aqui de Brasília? E aí ele me falou o seguinte, a gente teve um encontro com o Otimar aqui, e ele me contou a seguinte história, né? Nem contei pro Baroni que eu era assinante da carteira dele, mandei uma mensagem lá, meio cara de pau, que se ele poderia encontrar, que eu gostaria de conhecê-lo, trocar umas ideias sobre fundo imobiliário. Sabe que ele me recebeu, não falou nada. A única coisa que eu vi que ele gosta é igual formiga, gosta de doce. Aí levei um bolo lá, alguma coisa assim, e ficamos amigos. Então, assim, eu já vi que você é um dos caras bacanas que vale a pena ser conhecido, Barão. Então, parabéns, né, pela pessoa que você é, né, e volto a dizer, gratidão mesmo, te assisto desde o início aí, seus vídeos, aprendi muito contigo, né, e tem essa dívida contigo aí, né. O Bernardo e o Daniel viraram meus amigos, tinha um canalzinho que não valia nada, tinha 800 pessoas ali, né, que eles passaram, aí eles me chamam de presidente por causa disso, eles que fizeram o canal. Mas é bacana, né, a gente reunir essas pessoas que estudam, gostam de estudar, né, eu tinha montado um grupo de estudo, e foi aí que ficamos mais amigos do Gil. A gente tinha a turma do professor Arthur, eu montei um grupo em paralelo, quem quer estudar de verdade, né, a gente faz um encontro aqui semanal, cada um traz um assunto de um fundo, a gente estuda, e assim a gente conseguiu aumentar bastante o nosso conhecimento, né? Foi uma época que foi um pouquinho anterior à Covid, pegamos a Covid, né? Então estava em casa, tinha bastante tempo e podemos estudar. Né? Queria encerrar só dizendo, né, que fundo imobiliário é uma ferramenta que ela é destinada à renda, né? 80% do retorno dela é renda, né? Então busque a ferramenta para aquela coisa certa. Você não vai pegar o martelo e querer serrar uma árvore, né? Fundo imobiliário é para renda. Então, eu fui transportando minha carteira de ações para fundos imobiliários porque eu estou ficando velho, né, e preciso de renda, né? Eu estou com 56 anos. Então, o meu objetivo em fundos imobiliários é principalmente conseguir uma renda estável, né? E para isso tem que se conhecer no que eu estou aplicando. Então, né, tem aí vocês, 2 pessoas para aprender, né, sobre fundo imobiliário, 2 pessoas para você precisar de assessoria, né, o professor Baroni, o pessoal do Vai Pelos Fundos, Daniel e Bernardo, né, recomendo os 2, são pessoas da minha confiança, né, apesar do Baroni estar conhecendo aqui, mas eu acompanho o trabalho dele, né, conheço o trabalho de ambos. Então, se você quer aprender fundo imobiliário, tem curso dos 2 para vocês fazerem primeiro. Recomendo fazer um curso, isso vai te dar um salto de conhecimento, você vai sair do básico para o intermediário tranquilamente, talvez já para o avançado, e depois disso, né, dê uma olhada na carteira. Se você não se sentir confortável de montar uma carteira por si só, requer conhecimento, estudo, tempo, né, procure, né, uma assessoria aí de realmente quem faz diferença no mercado. Então, meus parabéns aí, Baroni, pelo seu trabalho, meus parabéns aí, Daniel, não canso de falar com vocês aí, e estou às ordens, né? Quando quiserem aí, eu venho com o maior prazer. É isso aí, o Daniel vai me passar seu contato para a gente fazer, né? O Otimar e o Gilbert são literalmente de dentro de casa, eles já vieram aqui algumas vezes, a gente já se encontrou algumas vezes, e o Gilbert é jogador de ping-pong, não sei se você sabia disso, mas ele joga bem ping-pong, e enfim, tem muita história com esses 2 aí. E quando tiver essa... Você fica em Brasília então, né, Alexandre? Sou de Brasília aqui. Então, eu moro em Goiânia, né? Minha irmã mora em Brasília, então sempre vou por aí também. Vamos ver se a gente marca quando eu for aí, ou se algum dia você vier para cá, a gente marcar de encontrar pessoalmente, tá bom? Vai ser um prazer. Turma, um grande abraço a todos vocês. Que evento, hein? Eu acho que se porventura o Barba estiver nos ouvindo, acabou a lua de mel dele. Eu acho que nós acabamos com a lua de mel do Barba, viu? Se ele deu uma passadinha e começou, uai, o que está acontecendo aqui? O Ale aqui no meio, que rolo que é esse? 2 horas de live, nós acabamos com a lua de mel. Tá escancarado aí, ó. A mulher tá aqui a bater nele. Só quero ver o próximo anúncio de rendimentos, a cara dele. Desanimado. Baroni. Casamento foi rápido, viu?
É isso aí, turma. Obrigado. Boa semana para todo mundo. Pessoal, abraço. Valeu. Tchau, gente.